Fala pessoal, beleza? Nós programamos a live hoje para falar de Sandman. Vamos ver se o miojinho tá por aqui. Olá, seres humanos, tudo bom com vocês? Não entendi nada dessa agora do Facebook, cara. Do Facebook não, do Ué, Instagram. o que Tá será, muito hein? escuro aí, Alan, porque a imagem tá um pouco escura pra mim aqui. Então, a sua tá um pouco escura pra mim. Calma aí, deixa eu dar uma iluminada aqui. Melhorou ou não? Não, tá na mesma. Opa, tinha dado uma melhoradinha e depois voltou. Pô, botei no máximo aqui, tá aquela luz, tá até refletindo aqui no meu óculos. Não sei Ué, por que também. Tá isso, tá. Não sei se é porque aqui atrás tem muita coisa escura e a câmera tá captando, hein? a minha tá boa pra você? Ah, a tua tá bem clara pra mim. Eu não sei porque a minha que É. tá aqui tá bem escura, mesmo com esse monte de halo aqui, que é do refletor, e até deixar ele apagado, mas melhorou ou piorou? Ah, cara, deixa eu ver. Eu não reparei que você mudou. Deixa eu ver Ainda tá aqui. um pouco Não mesmo, né? Deu um na pico e mesma. apaga. É. É. Aí, ó, a Priscila tá falando que tá bom. O Thiago falou que a iluminação tá boa. A tua tá boa pra mim também, eu tô vendo bem, bem bacana. A minha que tá parecendo que tá um pouco escura, não sei se é porque eu tô na tela de baixo. Mas Será? enfim, vamos Por que dar será que você não continuidade. conseguiu entrar pela sua? Cara, eu não entendi, bicho, não entendi. Deu uma notificação lá, até reiniciei, agora que eu reiniciei, eu não sei se isso era algum bug. Mas eu vejo isso depois, não tem Uhum. problema não. Vamos dar continuidade Não. aí pra gente iniciar o nosso bate-papo. Fechou. Manda bala. Você se programou pra puxar mesmo lá no seu? Manda bala. Tá, beleza então, galera. Antes de mais nada, me apresentar para vocês aqui, já que a live foi aberta no canal do meu amigo Alan. Meu nome é Orlando, sou do Instagram do Miojo Geek. Assim como o Alan também, eu produzo conteúdo falando sobre quadrinhos, mangás, livros, alguns vídeos às vezes falando sobre essa mesma temática, ou até falando sobre Funkos, que é outra coisa que eu gosto, que eu faço com a minha esposa. E a gente se programou para fazer um bate-papo aqui sobre uma série que a gente gosta muito, que está com essa leitura pendente há muito tempo, que é a série Sandman. A gente tem essa. A maioria dos leitores comprou por se tratar de um clássico, às vezes até completou a edição definitiva e sempre colocou ela como meta de leitura, mas nunca concluiu. Eu e o Alan, a gente já conversou sobre fazer esse projeto sobre Sandman há muito tempo. E eu agradeço muito o Alan por nunca ter esquecido e sempre ali colocando, pô, cara, vamos fazer, até que essa semana ele mandou a capa, a gente empolgou, falou, vamos fazer logo essa semana para a gente não ficar enrolando de novo e nunca decidir quando vamos fazer. Então, a partir de hoje, nós vamos ter um encontro todos os domingos aqui, a princípio. O horário vai ser às 19 horas, a não sei que se o jogo imprevisto a gente não possa, tanto eu ou ele troque de repente algum horário. Isso aí a gente Ah, avisa com Orlando. antecedência. Orlando, já te cortando já. Vamos domingo que vem mudar o nosso horário. Porque senão o Thiaguinho fica bravo com a gente, hein? Ah, dele acabou de ver que ele viu até às 7h30, esse safado, botou essa pressão aí. Mas foi sem querer querendo. Inclusive lá, quem depois, ou se você estiver acompanhando a série do Falcão Negro lá com o Soldado Invernal e quiser ver um bate-papo bacana, tá rolando lá um bate-papo também todo domingo às 7h30, 8 horas, acho que é 7h30 pelo que eu vi lá, com o Daniel, do Negro Geek, Thiago do Afronerd e Levi, eu esqueci o nome do rapaz, o segundo nome dele, mas Levi é uma coisa. Vai lá que vocês vão bater um papo, pessoal, bem interessante. Mas voltando ao nosso assunto aqui do Sandman, a gente decidiu botar para frente e a cada domingo a gente vai bater um papo aqui falando sobre um arco. Levi Kaique é o nome do cara, né, Thiago? Levi Kaique, é isso. Então, a gente vai bater um papo aqui falando sobre um dos arcos. O Sandman tem ao todo 13 arcos, a linha dele principal, da edição definitiva, fora a morte, prelúdio, pequenos perpétuos, que a gente vai ver como é que a gente vai organizar ainda. A princípio a gente vai fazer assim. No início da semana a gente divulgou quais seriam os livros que a gente iria ler. O Alan sugeriu que a gente pegasse essa edição de 30 anos que está rolando da Panini, que tem o primeiro arco completo. O Alan vai mostrar para vocês aí. Eu não tenho, porque eu tenho a edição definitiva, né? E ela vai até o final do 8º capítulo da edição definitiva. Então, como é que vai funcionar essa dinâmica? A gente anunciou que agora, como tem a possibilidade de até 4 pessoas baterem papo aqui,
para não ficar um papo muito extenso, que a nossa intenção é tentar ser, apesar de a gente gostar muito de conversar, tentar fazer num tempo mais coeso possível e curto, porque as pessoas, às vezes, acabam se dispersando. Com esse recurso de 4 pessoas, a dinâmica vai funcionar, a princípio, assim, para a gente ver como é que vai funcionar. A gente vai fazer uma breve introdução, falar um pouco aqui agora sobre como é que a gente conheceu o Sandman, o que o Neil Gaiman estava fazendo e tudo mais, bater esse pequeno papo de introdução, e a gente vai começar a entrar nos capítulos. A cada 2 capítulos, a cada capítulo a gente vai fazer uns comentários sobre aquele capítulo em questão. Quando a gente terminar os 2 capítulos, a gente vai convidar alguém que queira bater um papo, queira fazer um comentário, falar de alguma experiência e tudo mais. A pessoa entra, manda solicitação, a gente aceita aqui, conversa, fala o seu ponto, aí sai, a gente volta, continua mais 2 capítulos, convida mais alguém, pode ser a mesma pessoa se quiser fazer um comentário, alguém que se sinta à vontade, queira participar, e assim vai. A gente vai ver como é que vai funcionar essa dinâmica hoje, que é o primeiro dia. Vai ver como é que vai ficar o áudio pro pessoal, como é que vai ficar o tempo também. Então, a princípio é isso, Alan. Você está aqui no seu lugar de fala, que é o seu espaço aqui, mas se apresenta também pro pessoal aí que está vindo pelo Miojo Geek aí. Bom, pessoal, eu sou o Alan, né? Eu que organizo o perfil Alan Books, né? Então, publicando sempre resenhas, quase sempre diárias, né? É quase sempre mesmo, porque às vezes não dá, né? Mas você pode encontrar aí resenhas de materiais diversos mesmo, né? Essa ideia do Sandman, ela é longa mesmo, eu e Orlando a gente vem flertando aí com essa ideia, e lógico que já que surgiu a oportunidade, eu tenho certeza que ele também deve ter percebido isso, porque que a gente demorou tanto para fazer, né, cara? Porque é bom demais, né? Então, eu já terminei o volume 1 e me deu um desespero para começar o 2. E eu não quis nem mexer exatamente para poder discutir ele com bastante tranquilidade. Então, convido vocês aí, quem não pôde se organizar para poder fazer essa leitura prévia para essa semana, domingo que vem estaremos aí. Vamos combinar o horário certinho, vamos divulgando aí no meu perfil, no perfil do Orlando também, no Miojo Geek, para a gente poder fazer o segundo volume, né? Quem sabe aí você se anima já a ler os 2 de uma vez aí para participar com a gente. Beleza. Fazendo assim uma rápida introdução para contextualizar o universo em que o Sandman foi criado, hoje em dia o Neil Gaiman é um nome consagrado, todo mundo conhece, assim como Alan Moore e vários nomes do quadrinho de super-herói ou quadrinhos no geral, seja de uma linha mais independente, autoral. E o Neil Gaiman, cara, ele é um cara que ele iniciou a carreira como escritor, ele era roteirista e tudo mais, mas que a princípio ele teve uma certa recusa com as publicações que ele queria lançar. Ele teve que trabalhar a princípio em revistas e jornais, fazendo críticas literárias. Fez um livro, acho que é autobiográfico do Duran Duran, que é uma banda dos anos, sei lá, 70, 80, 90, não tem essa década aí. E o intuito dele de trabalhar nessa área, fazendo crítica literária e tudo mais, entrevistas, na parte mais jornalística, era conseguir um bojo de contatos para poder futuramente ter esse network e poder se lançar. E nessa ele conheceu uma pessoa muito importante na vida dele, que também, apesar do nome ser muito conhecido, estavam na época mais ou menos no mesmo ponto da carreira, que foi o Alan Moore. Ele fez amizade com o Alan Moore e começou a fazer algumas publicações e alguns trabalhos para a DC Comics. Você quer acrescentar uma coisa? Quer falar uma coisa, Alan? Só que é importante, acho que talvez a maioria das pessoas conheçam o Neil Gaiman hoje pelos seus livros, né? Pela sua literatura. No entanto, assim, eu vejo muitas pessoas falando assim, não gosto muito de Sandman, acho que o Neil Gaiman é super valorizado, ele só fez Sandman. Só fez Sandman? Ele fez Sandman, né? Então, assim, o cara, ele assim, vivia num lugar onde circulava, assim, parece que naquela realidade ali da Inglaterra circulavam ideias fantásticas ao mesmo tempo, né? E ter oportunidade de se juntar com o Moore e outras pessoas aí fez com que, lógico, né, ele enxergasse esse mundo dos quadrinhos aí como uma grande possibilidade de colocar aí suas fantasias, né, todas as suas ideias. E ele conseguiu fazer isso aí de forma fantástica, né? Quem acompanha a literatura dele sabe que tem a mesma pegada, né? Ele sempre trabalha com a ideia de fantasia, né? É lógico que acho que nunca vai conseguir colocar tanta coisa como o Sandman, né? Ele acho que não vai criar um universo tão gigantesco quanto o Sandman, mas suas obras continuam com a mesma pegada, né? E aí ele começou a fazer algumas publicações, como a gente estava falando, até nessa temática.
Na época, quando o Sandman estava para ser lançado, ele já tinha lançado, se eu não me engano, acho que era o Violent Cases e o Som e Ruído. E aí ele teve a oportunidade de começar a escrever uma minissérie, A Orquídea Negra, que meio que consolidou ele ali como autor da DC Comics, e aí ele passou a ter a oportunidade de lançar os trabalhos que ele queria lançar. E aí surge o Sandman, mais ou menos em volta de 1988. Aqui no Brasil, se eu não me engano, ele foi de 1989 a 1998, deixa eu ver se é isso mesmo. Saiu pela editora Globo, foram 75 volumes, e nessa época, cara, eu confesso, 89 eu devia ter uns 6 anos, mais ou menos assim. Ó, o Violent Cases é esse aí, e o Som e Ruído é esse aí. Sinal e Ruído, falei Som e Ruído. Mas é isso aí. Eu só tenho o Sinal e Ruído, mas não tá à mão, não. E aí foi isso. Mais ou menos em 1989, chegou aqui, desembarcou Sandman, o primeiro volume pela editora Globo, e foi até 1998. Como eu falei, devia ter uns 6, 7 anos. Eu só fui tomar consciência mesmo do personagem, ou do nome de Sandman, associar a imagem daquele personagem ao nome, mais ou menos 90 e alguma coisa, eu era muito criança. Não comprei, não era uma coisa que despertava tanto o meu interesse, eu era muito criança, e era um quadrinho feito para adultos. E eu também era muito cristão nessa época, então eu tinha essa ideia de, caralho, parece uma coisa meio do diabo, né? Um personagem bizarro, cara branca. Estranho. Como é que foi o teu primeiro contato com o Sandman? Tu lembra? Tem o diabo mesmo, né? Tem o diabo mesmo, realmente. Tem. A nossa mãe não estava errada, né? Mas como é que foi o teu primeiro contato? Tu lembra o teu primeiro contato com o Sandman? Então, meu contato eu lembro porque foi um contato tardio, né? Eu não tinha muito hábito de ler quadrinho de herói, né? Então na infância lá eu só lia Turma da Mônica, lia alguma coisinha de Disney, e durante muito tempo eu fiquei sem ler quadrinhos. Então, eu sempre me dediquei à leitura de livros mesmo, à literatura, e num belo dia eu ouvi falar, assim, Sandman, tal, lê isso aqui que é legal. Aí, quando eu fui ler e li o primeiro volume, me encantei, e isso também fez com que eu voltasse para os quadrinhos, né? Que eu me interessasse cada vez mais buscar novos títulos. E lógico, né, essa defasagem que eu tenho, por exemplo, nos quadrinhos de herói, é exatamente porque isso não fez parte da minha infância, né? Então eu vejo muitos com saudosismo em relação a DC, Marvel, mas como não fez parte da minha infância, eu lia outras coisas, eu acabo agora tendo que... quando eu encontrei o Sandman, quando eu enxerguei o Sandman, eu passei a buscar outras coisas desse universo aí, né? Ou desse patamar. Então vamos, sem mais delongas, já que a gente fez esse pequeno apanhado para contextualizar o ano em que foi lançado o Sandman aqui no Brasil, em que ano ele foi lançado lá, quem era o Neil Gaiman quando foi lançado o Sandman, a gente vai entrar propriamente agora nos quadrinhos. Então, como eu expliquei, depois que essa live terminar, ela vai ficar fixa para você ver depois ela integralmente. Se você não conseguiu acompanhar a leitura durante essa semana, que a gente anunciou, acho que foi na terça-feira, você pode fazer a leitura, voltar aqui para acompanhar esse texto na sua integralidade e depois fazer a leitura, acompanhar integralmente com a gente, normalmente, lá no próximo final de semana, beleza? Então vamos lá. Primeiro capítulo de Sandman, cara. O primeiro capítulo de Sandman vai fazendo um breve resumo. Um personagem, ele é capturado por uma seita ocultista que estão tentando invocar a morte. Eles têm o objetivo de aprisionar a morte para obter a imortalidade, né? Só que naquela invocação deles ali, eles acabam invocando um personagem que eles não têm ideia do que é. Só sabem que não é a morte. E aí eles ficam presos àquele personagem, tentando saber o que ele é, o que ele pode oferecer para eles ali, né, para aquela seita, para tornar eles mais poderosos no meio cultistas e tudo mais. E, cara, a história ela vai se transcorrendo de uma forma muito bacana, que é a narrativa que o Gaiman faz para contar tanto a passagem do tempo, enquanto o personagem está aprisionado, quanto para o universo externo daquele aprisionamento, o que está acontecendo ali. Você quer fazer um comentário sobre esse resumo, Alan? Quero sim, ó. Só comentar aí, ó, Careca já deu ideia de um podcast sobre essa série aí, e ele falou que editaria. Já topei. Então, esse capítulo inicial é um capítulo muito bem construído, né? Muito. E depois nós vamos ver lá na frente um comentário interessante até do Morfeu relacionado a se, por exemplo, a invocação tivesse sido feita da morte, mesmo se eles tivessem conseguido invocar a morte,
o caos se instalaria, né? O caos se instalaria totalmente. Ainda bem que eles não conseguiram. Então, eu estava vendo que era aquela ordem dos antigos mistérios, né? Então, dirigido para aquele que é chamado de magos, né? Ele começa, então, ele tem esse sonho, esse desejo de poder, esse desejo de controlar tudo, de ter a eternidade. Mas, lógico, né, ao invocar, fazer a invocação lá, ele não sabia o que ele iria encontrar. E é interessante que o Sandman já coloca aí diversos elementos mágicos, né, já logo nesse primeiro capítulo. Aí eu fui tentar verificar lá quantos elementos o Magus ele usa para invocar a morte, né, mas que na verdade ele invocou o Morfeu. E muita coisa bizarra, né, que ele vai buscar para poder fazer essa invocação. E lógico, né, aí a gente tem o nosso Morfeu preso durante muito tempo e, claro, as consequências disso, né? Então, esse começo, ele já é muito interessante, porque nós também, que não conhecemos Sandman lá no começo, queremos saber quem que é esse personagem tão estranho Sim. que está preso ali, né? Porque ele é todo sombrio, né? Ele tem aquele ar sombrio, então já desperta o interesse do leitor nesse momento aí. O que é um detalhe muito interessante, inclusive, que parte desse ar sombrio vem por parte da arte dos autores que criaram o personagem e trabalharam com um balonamento diferenciado, com aquele tom escuro que dá um peso para a voz. Eu consigo ler a voz do Morfeu com o tom que o cara está querendo passar só pela forma gráfica que ele conseguiu representar ali. Enquanto você estava falando que você pesquisou sobre o rito que o Magnus faz ali para fazer a invocação da morte, eu estava lembrando que quando eu voltei a ler, porque é a terceira vez que eu estou lendo Sandman, foi um dos motivos da gente fazer esse papo com o Alan e com outras pessoas que quisessem participar. Então, eu não gosto muito da arte do... Acho que é o Sam Kirk o nome do cara, o primeiro. É o Sam Kirk. Eu prefiro o outro. Mais lá pra frente, a arte vai dar uma mudada quando o Mike Dickenberg, sabe como é que é o sobrenome dele, e um outro cara fizer. Isso. Eu acho que ele deixou um formato mais humanoide. E o Sandman, o Morfeu, ficou um pouco mais atraente até a persona dele, o personagem. Aí eu acho que ele ficou muito... Sei lá, ele ficou meio antropomórfico. Sei lá, ficou meio estranho. Não achei que ele ficou tão bem definido assim. De repente fazia parte ali do contexto. Mas o que eu tava falando é que você comentou que você foi procurar saber quais foram o que o cara utilizou para fazer o ritual. E eu lembrei que quando eu voltei ali, eu tava lendo deitado, né? E a minha esposa tava deitada também. E ela não tava lendo nada. E eu tinha cortado, a gente tava assistindo nada. Eu falei, foi o seguinte, vou ler para você aqui, para você ir dormir. Só que no início tem essa parte da invocação e tal, né? E aí eu tô lendo lá e eu tô lendo com entonação. Eu tô fazendo entonação tanto do Sandman, com aquela voz blasé dele, que é como eu imagino. Uma voz meio que tipo assim... Ele é blasé, ele tá tipo indiferente com o que aquelas pessoas estão falando ali pra ele. Não faz diferença, ele é um perpétuo, ele não vai morrer porque os caras estão invocando, vão dar tiro. Não vai, ele tá ali blasé. Só que tem a parte do Magno lá invocando e eu falando as palavras que ele fala lá, que ele vai repetindo. Aí a Priscila falou, para, essa parte não precisa ler, não. Mas é isso. Ele vai avançando, a época, o Magno prende o Morpheus ali para ver o que vai acontecer, se ele vai, tipo assim, ceder aos caprichos da ordem lá e dar algum tipo de poder para ele para conseguir a liberdade dele de volta. Nesse meio tempo... desde o início da história da narrativa, mostrou vários pontos de pessoas que estavam dormindo, sonhando, e que ali ficaram aprisionadas naquele sonho. E aí o que acontece? Enquanto o Morfeu está aprisionado, o mundo do sonhar meio que não está acontecendo. Então as pessoas meio que estão paradas nos sonhos, quem está parado em pesadelo está parado em pesadelo, e o mundo está nessa suspensão do sonhar. E a gente vê qual a importância dos sonhos nas vidas das pessoas no cotidiano. E aí o tempo vai se passando durante esse primeiro capítulo. O Magno sucumbe, acaba morrendo. Aí o filho dele, que está lá desde o início, quando era criancinha, vai envelhecendo e também está bem à beira da morte, até que em algum momento ele vai lá visitar o personagem, já quando ele estava nas últimas, já de cadeira de roda, o filho do Magnus, e sem querer, a roda esbarra no círculo mágico que prende o Morfeu que está aprisionando ele. E isso libera o Morfeu, filho. E aí Morfeu está solto no mundo. E aí, mano? Fala aí, quer comentar, Alan, quando ele se solta? É bacana, assim, que quando ele foi aprisionado no início do século XX, né? Então é 1916 a data que consta da prisão dele. E assim, aí o Gaiman, ele vai mostrando diversos países e as pessoas ali afetadas
por não conseguir acordar ou por também não conseguir dormir. Né? Então ele afeta de duas maneiras. Inclusive tem um personagem lá que ele evita dormir ao máximo, até o ponto lá que ele vai cair num sono muito profundo. Então ele cita Londres, Canadá, Jamaica, França, são tão diversos lugares, essas pessoas vão tendo seus sonhos afetados. E o interessante é que nesse primeiro capítulo aí, apresentação do Sandman, nós já tomamos contato também com os itens mágicos do Sandman. Né? Que é uma algibeira que tem ali o pó dos sonhos ali, que tem assim, não só dá poder para o Morfeu, mas também ali ele consegue fazer diversas coisas ali com aquele pó dentro daquela algibeira. Na verdade o poder está na algibeira em si, né? Ele também tem o lógico elmo dele, que é fundamental. O Thiago se despedindo que ele vai começar a live. Pessoal, fechou, quem está assistindo aí o Soldado Invernal lá e o Falcão Negro, pode lá acompanhar, ou depois do episódio, acompanhar o episódio do Thiago lá, com o Kaique, com o Daniel, falando sobre isso. Falou? Vai lá, Thiago, boa live lá. Então, a algibeira deles, ele é roubado, perde também o elmo e perde também a joia do sonhar. Então, esses itens mágicos são fundamentais para ele. E ele, ao longo desses 70 anos que ele fica preso aí, ele vai sendo tentado de todas as formas, mas assim, as pessoas ao redor acham que estão tentando ele. Na verdade, como você falou, ele está bem indiferente a tudo isso, somente parece com um tédio gigantesco. Um tédio gigantesco. Então ele quer sair daquilo ali, né, para poder viver a sua eternidade. E lógico que quando a hora que ele passa aquela cadeira de roda ali naquele círculo mágico, que só fica esperando, porque na verdade ali naquele momento ele sempre fica vigiado por uns guardas que não dormem de jeito nenhum. Eles dão muita droga pra eles, dão energético, dão tudo pra eles não dormirem. E aí na hora que os caras piscam no sono, dá um clique na mente do Morfeu, e aí começa a tocar o terror. Então assim, é sensacional esse arco. E o interessante é que o Gaiman faz menção aí, aparece um personagem que é o Wesley Dodds. Esse Wesley Dodds que aparece aí é o Sandman original. É o Sandman lá da Era de Ouro, lá dos anos 50. Sim. Que, inclusive... Não, eu sabia que era um personagem da Era de Ouro. Eu sabia que era o Sandman. Era um personagem que o Neil Gaiman deu uma Graphic MS pesada, sabe qual é? Dando uma outra roupagem pro personagem. Mas não sabia, porque eu nunca li nada desse Sandman da Época de Ouro. Tenho certeza que você leu, Orlando. Saiu um encadernado pela Panini, um único encadernado, cara. Um único encadernado que mostra uma história desse Sandman da Era de Ouro, só que não é na Era de Ouro, é num outro momento. É uma história muito bacana, que tem continuação nos Estados Unidos e nunca mais trouxeram pra cá. Então ele aparece, cara. E ele aparece, inclusive, lá, porque foi exatamente no sonho que ele tem aquela menção. Então ele se vê com a máscara do Sandman, que é uma máscarazinha meio dourada, assim, e ele solta tipo um elemento, assim, que não é mágico uma nem fumaça, nada, mas uma fumaça. Um gás, né? Isso, ele solta tipo um gás. Então, assim, foi bem bacana resgatar, assim, e homenagear o Sandman original aqui dos anos 50. E a vingança dele, Alan? E a vingança dele, Alan? Nossa! E esse arco, esse primeiro capítulo, ele é tão sensacional, se te prende tanto, que logo ao fim dele, e ele, lógico, ele consegue fugir, é a hora da vingança, que ele começa a tramar a vingança. Então ele vai buscar os seus itens mágicos, não só buscar os seus itens mágicos, mas também se vingar daqueles que o aprisionaram durante tanto tempo. E depois lá na frente, assim, o que é muito legal do Sandman é que ele é muito amarrado. Lá na frente você vê sempre menção ao que aconteceu no início da história. Então, até ele vai comentar um pouquinho da vingança dele, que ele vai se sentir meio frustrado em algum momento. Porque, na verdade, o Magus original, né, que prendeu ele, já tinha morrido faz tempo. Nossa, mas eles... O filho tava no cabelinho do sal pra viver uma eternidade tranquilinha. Mas se ferrou, né, cara? Se ferrou. Puta porque que pariu, irmão. Ganhou lá... Pra quem não leu o quadrinho, ou leu, mas não lembra mais como é que foi o final desse arco, primeiro que é ele saindo, né, ele se libertando, e ele colocando o filho do Magnus, que aprisionou durante todo o tempo, num eterno pesadelo de despertar. Sabe como se fosse aquele
Inception, que tu acha que tá dentro de um sonho, que tá dentro do sonho, que tá dentro do sonho. É isso. Você tem aquele pesadelo horrível, acordar e falar, puta que pariu, que bom, era só um pesadelo. E aí descobre que você não tá num pesadelo. E dá uma agonia no leitor, porque, beleza, eu falei assim, nossa, agora esse cara vai sofrer. Aí, beleza, ele tá naquele pesadelo e ele dá uma acordada. Sim. Falei assim, nossa, agora ele não vai dormir mais. De repente, começa uma bizarrice com ele. Ele não acordou, tá dormindo ainda, sonhando. Um atrás do outro, meu irmão. Cara, é um capítulo, assim, mas que abre brilhantemente, cara. Saiu em janeiro de 89, então eu imagino, cara, pra quem pegou isso aí e leu, quem pegou assim, falou assim, nossa, tá saindo agora, deve ter sido assim um baque gigantesco, porque não era dá um hábito, muita né? vontade. Não era um hábito. Não era. Era um outro selo da DC que estava lançando sempre super-heróis. Foi lançado pela Vertigo, que é um selo da DC, que tem essa proposta mais adulta. Então, pra galera que cresceu lendo super-heróis, pegar aquele arco ali inicial de cinema, o primeiro capítulo, que é absurda a proposta, o diálogo é adulto, foi lançado na década de 80 e 90, que estava em auge o Satanic Panic, que era esse auge das igrejas de Satã, do Anton LaVey, e esses cultos, essas igrejas do mal e tudo mais. Então, foi uma parada bem parada. Bem bizarra. E eu tô lembrando, cara, que saíram umas primeiras imagens aí do seriado que tá pra ter do Sandman, que eu falei assim, cara, se eles pegarem e fizerem um piloto do capítulo 1, foda como é o quadrinho, é garantia de sucesso, cara. Lá pra frente ele tem umas barriguinhas, o Sandman também, não é sempre absurdo. Não é sempre absurdo, mas meu irmão, assim, primeiro capítulo que é impecável. O roteiro é original. A dinâmica, o ritmo é muito bom. Ele tem uma arte muito boa. O cara fez... Ele tava naquela época também que os caras não só faziam uma arte muito original, utilizando muito enquadramentos cinematográficos, uma linguagem de cinema com até na narrativa, os balonamentos, como a gente já falou antes, a linha temporal, os ornamentos, aquelas telas bem trabalhadas no entorno da imagem também, que conversam com o texto que está sendo desenvolvido ali, o acabamento das edições também, que na época quando foi lançado no formatinho americano pela Globo. Mas, enfim, é um primeiro capítulo impecável, mano. Pra mim, pelo menos, é impecável. Não, eu também achei, assim, tomara que quem vá, assim, a série... Assim, é lógico, as séries não são meu forte, nem nada disso, mas que faça uma série bacana, cara, porque é um quadrinho que merece demais. E assim, você estava falando dos enquadramentos, né? Dá para você ver aí através de algumas imagens que não é aqueles quadros tradicionais. Sim. Então, tem círculos com diálogos, tem muita ornamentação nos lados das páginas, tem, assim, uma mudança muito grande ao longo da leitura, que, lógico, tem tudo a ver com esse universo do sonhar aí que a gente tá discutindo, né? E aí, né, esse primeiro capítulo é isso. Deu aquele gostinho pra gente e agora é a parte da vingança. Agora que o Morfeu vai fazer diante disso tudo. Então, lógico, ele tem que recuperar o poder dele. Foram 70 anos aí desaparecido de todo mundo. Ninguém sabia onde ele estava, né? Apesar de algumas pessoas, depois a gente vai ver pra frente, que sabiam o que tinha acontecido com ele, mas não podiam fazer nada, né? Beleza. E aí a gente parte pro segundo capítulo, que é o Anfitriões Imperfeitos. O Sandman, como é de se imaginar, estava há 70 anos, bem dizer, bem preso, né? Então ele tá meio combalido. Então ele vai para a zona de alternância, que é um lugar a caminho do sonhar, né? E lá ele meio que fica desacordado e é resgatado pelo bicho de estimação de personagens muito conhecidos da galera da igreja, que são os irmãos Caim e Abel, que são os anfitriões que vão receber o Sandman para ajudar ele, meio que atualizar ele o que está acontecendo e colocar ele... a gente tem que colocar ele a par das coisas, onde então, porque ele está agora em busca das ferramentas dele, como o Alan falou, a algibeira, o rubi e que era outra máscara dele, né? O elmo. Então, começa aí, eles atualizando ele nesse capítulo aí, colocando ele a par. Ele tá muito fraco, né? Porque ele mesmo estava sem noção de quanto poder ele tinha perdido. E esse caminho dele é muito árduo, né? Para ele chegar aí até esse momento de encontrar o Caim e o Abel. Então mostram os momentos lá como se ele estivesse se afogando. Então, assim, ele sofreu muito para chegar aí. E o jeito que ele é resgatado é muito interessante, que a hora que bate na porta lá do Caim e Abel,
O Caim e o Abel, né, vão ver quem é, aliás, o Caim, ele manda o Abel, né, sempre é o Abel que se ferra, né, manda o Abel abrir a porta, na hora que ele abre a porta, vê lá o Gregory que é aquela gárgula monstruosa, ela parece um dragão verde, gigantesco, carregando o Morfeu pela boca. O Morfeu todo desacordado lá, e bate um desespero nos dois, porque aquela casa que eles estão ali, que é a Casa dos Mistérios, é um ambiente já do sonhar, né? E, pelo que dá a entender, o Caim e o Abel são como se fossem seres ali do universo do Sandman que ele manda, né? Que ele controla, né? Todo aquele universo, né? Você queria comentar mais alguma coisa dessa parte aí? Aí ele faz essa apresentação, né, de mais 2 personagens que vão também aparecer mais pra frente também em outras situações. Eu acho bacana como ele vai inserindo a cada capítulo elementos, tipo, de lugares, para você entender como é que funciona a dinâmica do sonhar, os personagens que escalam, em que parte da escala hierárquica eles estão ali naquele universo. E aí o Sandman, na página 62 do capítulo 2, a gente tem contato com mais um elemento desse universo da DC. Eu acho que isso é uma coisa que acontece muito nos primeiros capítulos, esse entrelaçamento com o universo DC, que é a publicadora do quadrinho, e que depois, conforme a mitologia vai ficando grande, ela engole essa necessidade de referenciar vários personagens da DC. Tem, mas não tão quanto nesse início de capítulo. Na página 62 tem lá, de cara, quando eles estão conversando, mostra um frame lá do Asilo Arkham, que é um asilo bem conhecido, né? Fica em Gotham, e que antes de ser Gotham, ele também é uma referência a um outro universo, que é o do HP Lovecraft. O Arkham é uma instituição do universo do HP Lovecraft que o Neil Gaiman e outros autores da DC usam para tratar dessa clínica onde ficam ali os irrecuperáveis ali de Gotham City. E mais para frente, ele faz uma consulta, eu acho que é com um grupo, não sei se é com um grupo de Bruno, não lembro agora. Eu não tô me lembrando. Quando ele tá no processo de recuperação dele, né? Ele tá naquele processo ali, aí só voltando um pouquinho no Caim e Abel, a gente sabe lá, né, que biblicamente o Caim sempre matou Abel, né? Sim. E no quadrinho é a mesma coisa. O Abel reclama de quantas vezes ele já morreu, cara. E o interessante é que até naquela vez que ele tá ressuscitando, já sei lá que número de vezes que ele está ressuscitando, ele vai falando do sofrimento que é ressuscitar, que ele vai sentindo o corpo dele todo mexendo, mas ele fala que essas dores ainda são melhores do que a morte, a solidão da morte, cara. Então, aí lógico, né, depois que o Morpheus recupera, ele vai perguntar, ele vai questionar os dois, e os dois não vão poder dizer muita coisa, mas na verdade ele se recupera e vai até o castelo dele. Né? E aí quando ele chega nesse castelo dele, o castelo dele tá destruído, tá só o pó, né? Tá só... E ele vai encontrar o Lucian, que é também um empregado dele ali, não é? E esse Lucian, meio que fala pra ele assim que a única chance dele é invocar as bruxas lá, né? Que é as 3 graças que ele chama. Né? Aí a Cloto, Láquesis e Atropos, mas esses nomes eles mudam muito, porque na hora que ele invoca essas bruxas e essas bruxas aparecem para eles, elas ficam trocando o nome de tudo que é jeito para fazer uma bagunça na cabeça do Morfeu, né? E essas 3 graças que ele se refere a elas como 3 graças, na verdade é uma bruxa mais nova, né? Uma bruxa um pouquinho mais velha e uma que é aquelas bruxas de desenho animado que a gente vê toda caquética lá com toda estragada mesmo, né? E são elas que vão, assim, ele vai tentar, né, tirar delas onde estão os seus pertences, né? Onde estão os seus instrumentos. E aí, a regra era que ele só podia fazer uma única pergunta para cada uma. E aí ele vai fazendo a pergunta e é ali que ele pega as pistas de onde estão esses instrumentos. E esse vai ser o start para os próximos capítulos, onde a cada um capítulo, ou até 2, tem um que junta lá 2 capítulos, ele vai identificar onde estão os itens mágicos dele. Você quer dizer pro pessoal onde é que estão os itens mágicos dele? Coisa simples de pegar, coisa boba. Só coisa fácil, né? Ele fala que o único item que foi mais fácil, que foi simples, que pro leitor a gente vê que não é simples, é a algibeira.
que a última pessoa que estava com seu gibi era o Constantine. Sim. Então era o John Constantine, que claro, já é um personagem hoje nosso muito conhecido, né, da Vertigo e tudo mais, mas que lá em 89 ele devia ter por volta dos 2 anos e meio, 3 anos de criação, porque a primeira vez que o Constantine apareceu foi no Monstro do Pântano do Alan Moore. Então, só que ali já tinham acontecido umas coisas bizarras na vida do Constantine, então a algibeira estava com ele. O Elmo tava fácil, né, Orlando? O Elmo tava fácil pra ele pegar no inferno. Então, o Elmo tava tranquilinho. O Elmo tava no inferno, ele sabia que tava com demônios, mas não sabia que demônio. Eu não entendi por que ele foi primeiro no inferno ao invés de primeiro na Liga da Justiça. Que na teoria é quem tava com o Rubi, né? E na teoria seria mais fácil, porque tá um grupo de super-heróis, né? Ele preferiu antes passar no inferno pra ver como é que o cara é tão blasé, né? Que ele não tipo assim, nada me afeta, irmão. Eu tô lá e e também, olhando, né, faz sentido, né? Depois que a gente lê a sequência, é lógico que a sequência da história narrativa tem toda uma explicação, né? Mas tá certo, né? Teria o mais fácil do que o inferno. Quando você tá lendo ali pela primeira vez, você acha que o inferno vai ser o último, né? Mas ele vai buscar esse Elmo no inferno. E a joia, né, o rubi, a pedra do sonhar, que a última notícia que se tinha dela é que ela estaria com a Liga da Justiça, porque foi a Liga da Justiça que aprisionou o Doutor Destino, né, que prendeu ele lá em Arkham, então era a última notícia que ele tinha. Então ele começa a sua saga e a sua odisseia. Então, isso aí, duas coisas que eu ia perguntar. Eu não sei se eu tinha anotado aqui para perguntar mais para frente. Vou perguntar para você e perguntar para caso alguém esteja acompanhando aí também. Eu vi que o Macacada Nerd aí apareceu, que ele ficou de ler também e tudo mais. Não sei quem mais tá aí que leu. A Priscila, não sei que leu também. Mas, tipo assim, eu não era leitor de quadrinhos nessa época, principalmente de super-herói. Eu não sei, a minha dúvida é, a primeira. Quando ele vai encontrar o Constantine, nesse arco onde ele vai procurar a algibeira dele, esse entrelaçamento ele só aconteceu nesse universo do Sandman, ou na mensal, por exemplo, onde saía o Hellblazer, por exemplo, coisa do gênero, mostrou alguma coisa, mesmo que de passagem, assim, o Sandman na história. Eu não lembro, eu não tenho Eu li a primeira fase, que é o Origins, Hellblazer Origins, e eu não me lembro, pelo menos eu não me lembro, alguém pode lembrar aí, de um encontro entre o Constantine e o Morfeu. Não lembro. Mas ele dá a entender e deixa claro que esse contato, por exemplo, no Sandman, deixa claro que o Gaiman sabe de uma história aí do Constantine muito específica. Que é exatamente, por exemplo, aquele caso de Newcastle, que é um caso assim, muito traumático para a vida do Constantine, né, que mudou todos os trabalhos para frente na vida do Constantine, porque o Constantine naquela época, assim, da origem dele, assim, o começo dele em Londres, ele era muito doido, cara. Ele era muito doido. Então, tipo, ele tinha uma banda, a banda dele chamava Mucosa, não sei o que lá, não lembro o nome da banda. Era muita droga, era aquele mundo psicodélico. Então ele junta uma galera, cara, e vai para uma casa. E lá ele vai fazer um exorcismo, cara. Vão exorcizar uma menina. E essa menina morre nesse exorcismo. E esse aí é o chamado caso Newcastle. E ele fica traumatizado para sempre. E nesse encontro exatamente lá com o Sandman, uma das coisas que a gente vai até discutir no próximo capítulo aí, mas uma das coisas exatamente que ele pede é para esquecer um pouco das coisas que aconteceram em Newcastle, porque aquilo atormenta ele muito. Então eu acho que o Sandman, quem para ler o Hellblazer, o Sandman não aparece, mas o Gaiman faz uma ligação aqui. Agora, outros personagens, a mesma coisa eu acredito, porque não sei se você ia perguntar no caso da Liga da Justiça, do Doutor Destino, inclusive. Sim, eu ia perguntar do Doutor Destino. Eu ia perguntar se ele é o Doutor Destino do quarteto, não tem nada a ver, porque esse é Marvel, né? Esse é outro universo, esse é Marvel. Mas olha pra você ver, aquele negócio, quem não. Como é que é? Quem não cria, copia, né? Tem o Doutor Destino, que é esse personagem é o Doutor Destino, personagem da DC Comics, que é o que nós estamos vendo no Sandman. Aí tem o Senhor Destino, que é um outro personagem também lá da Era de Ouro dos quadrinhos. Tem o Destino Perpétuo. Tem o Destino Perpétuo e tem, né, o Destino do Quarteto Fantástico lá da Marvel. Esse Doutor Destino, ele era um personagem, um vilão, que manipulava os sonhos. Ele tinha o poder de manipular os sonhos.
E aí o que aconteceu? A mãe dele, você lembra que a mãe dele lá, ela rouba o negócio, faz o rolo lá com o demônio e tal. E quando o Doutor Destino ele pega essa pedra do Rubi do Sonhar, aí a Pedra do Sonhar, ele cria uma espécie de uma máquina, de um poder que chama Materiopticon. Esse Materiopticon tem o poder de materializar os sonhos. Então tudo que a pessoa sonha, ele vai lá e materializa. O que a Liga da Justiça fez? Esse cara foi ficando tão poderoso ali naquele universo, que a Liga da Justiça, para poder prender ele e ele ficar preso ali para sempre, eles hipnotizam ele e impedem ele de dormir. E colocam ele em Arca. E encarceram ele lá em Arca. Por isso que ele vai ficando com aquela aparência cadavérica que a gente vê no Sandman. Ele não tinha, ele era normal. Então ele vai ficando com aquela aparência cadavérica cada vez mais. E ali, quando ele foge lá com a pedra do sonhar, ele já está com aquela aparência toda e ele vai fazer todas aquelas barbaridades que a gente fala. Eu vi que também mais pra frente ele tem outras histórias, né, no universo de DC Comics, que ele ainda vai continuar com certo poder mesmo sem a joia. Então ele é um vilão, assim, que não aparece muito. Eu vi que tem animação dele. Eu, particularmente, também não conhecia muito, fui pesquisar. Eu não conhecia nada da mitologia dele, foi bom você ter... A Priscila comentou aí que, quando ela estava lendo, ela estava do meu lado, eu já tinha lido, aí ela comentou, pô, isso aqui eu acho que é o Doutor Destino. Não o cara do Doutor Sono, não, porque no Stephen King, ele tem um personagem também que é um personagem que é continuação do Iluminado, e ele também é John Deeds, alguma coisa assim. A Priscila pirou que era isso, eu falei, cara, eu acho que não. Tem alguma coisa a ver com o quadrinho de super-herói. Vamos aproveitar, Alan, que a gente está finalizando o segundo capítulo, perguntar se alguém que está aí online fez a leitura e quer fazer algum comentário do primeiro e do segundo capítulo que a gente acabou de fechar. E senão a gente passa para frente e vai para o terceiro capítulo. Se você quiser só ver aí, ó, o Cleiton tinha até comentado um negócio que faz todo sentido, né? Ele não foi... Ele precisava estar mais equipado, né? Para poder enfrentar algumas coisas, né? Então, mas mesmo assim, né? O inferno podia ter ficado por último, eu achei que fosse ser mais difícil, né? Ah, e só uma coisa, esse vilão Doutor Destino, ele foi criado nos anos 60. Ele é bem antigo. As primeiras imagens dele parece aquela caveira do He-Man, o esqueleto do He-Man, assim, eu cheguei a pesquisar, bem genérico. Eu falei, pô, de onde é que esse cara? Será que ele é referência de algum outro lance do universo? Pessoal, isso aqui é o nosso clube do livro. Se você leu, claro, se você sentir a vontade, quiser colocar a sua cara aí, quiser fazer um comentário ou achar que a gente pode acrescentar alguma coisa que a gente não falou ainda, você fique à vontade. A cada fechamento de 2 capítulos, a gente vai fazer o convite para você participar aqui, fazer um comentário, rala, e a gente continua aqui fazendo para dar continuidade. Se ninguém tiver fazendo e se você não leu também, se você que está aqui que não leu e quiser, tem curiosidade sobre o personagem, sobre Sandman em geral. Personagem mesmo que você conhece do universo dos super-heróis que a gente não sabe, não tem essa referência, pode falar também, porque acrescenta muito, como o Alan falou agora do Doutor Destino, que eu não conhecia mesmo. Bem, se ninguém tem uma intervenção, vamos passar para o capítulo 3 então, Alan, porque agora ele começa a fazer a busca dele pelas ferramentas dele que ele usa, né? E a primeira que ele vai procurar é a algibeira, que é um saquinho onde ele guarda o pó do sonhar. Para quem já ouviu falar, tem algumas músicas que citam isso, tem um capítulo que eu não sei se é no terceiro ou no próximo, que tem algumas palavras que são referências a músicas que tem a ver com sonhos. É nesse capítulo? Então, aí tem aquela música do Les Cordettes, que é Mr. Sandman, give me a dream, bom, 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 bom. E aí ele fala, tem uma parte que ele cita esse lance do pó. O pó de sonhar, bem dizer, na teoria do Mr. Sandman de terra, é que ele coloca uma poeirinha na sua pálpebra que faz a tua pálpebra pesar até você pegar no sono. Na teoria, a areia, a representação dela seria isso. O senhor do sono, Morfeu, na mitologia, é a pessoa que vai lá, coloca o pozinho do sono na sua pálpebra para ela pesar e fechar. E aí, das ferramentas dele, então, enquanto rei dos sonhos, do sonhar, é a algibeira. E com quem está, ou quem deveria estar, com o senhor Constantine. Só que o senhor Constantine não conseguiu abrir a algibeira, ele sabia que era um item mágico, mas não conseguiu abrir e tudo mais, estava lá e acabou sendo surrupiado por uma namorada, uma ex-namorada, que sabe-se lá como, de repente o Alan sabe, ou eu não lembro, como é que ela conseguiu abrir isso. E com isso ela começou a usar aquilo ali para induzir sonhos e meio que entrou numa rebordosa de viciado, de drogado em sonhar. E aí eles vão lá, ele vai encontrar com Constantine e chegar a essa conclusão para ir atrás dela.
Quer fazer Eu um ia até comentário sobre isso? comentar que assim, uma das coisas que eu achei muito legal desse capítulo, que é um dos capítulos preferidos meus, porque eu gosto muito do Constantine, é exatamente a trilha sonora, cara. Sim, E o jeito, cara, não é uma trilha sonora jogada de qualquer não jeito. é. É muito legal a maneira como ela começa. Porque o Constantino vai lá tomar um café e ele pede uma moeda para ele colocar na jukebox lá para tocar uma música. E aí Sim, o cara pergunta que música que ele ia tocar. Aí ele põe a moeda lá e aperta o botão, aí aquela maluca lá começa a gritar do lado de fora. Você lembra aquela não sei que sim, sim, maluquete sim. lá? Sim. Ah, da hora mesmo. O Alisson tá comentando aí que essa parte é foda mesmo. Aí ela começa a gritar, fala assim: você apertou o botão errado, você colocou a música errada. E ele sai e ela começa a falar uns negócios pra ele assim: ó, o Morfeu tá aí, o Sandman tá aí, você vai ver. O Sandman tá aí. Ele fala assim: ah, você é louca, tá pirado. Maluca, né? E dito e feito, o Morfeu tava lá. E outra coisa bacana desse capítulo é que, lógico, né, o Constantine, ele não é uma pessoa preocupada com as coisas, assim, né? Ele não é uma pessoa organizada, ele não é uma pessoa que tá se esquentando com nada. Ele é um cara que fuma sem parar, sabe que vai morrer, ele se envolve com os demônios. Então, assim, Sabe o que ele tem no pós-vida, porque ele trafega com esse sabe. mundo. Ele sabe, ele é um mago, ele tá ali naquele momento ainda, ele é um iniciante de magia, quase, né? Então, ele vai procurar, você vê o lugar que ele vai procurar o Gibeira? Parece um porão cheio de tranqueira. Ele vai catando as coisas, assim, ele derruba sem querer e ele acha a foto, né? A foto da Rachel lá, que é uma das namoradas dele, né? E ele tem algumas aí ao longo da sua história aí. E ele acha e fala assim: ah, já sei quem pode estar quem pode estar com o São Gibeira. Olha o nível de importância que ele dá pra É, ferramenta do cara. cara. Nossa, eu já sei quem pode estar. E quando eles chegam para buscar essa algibeira, cara, eu já comecei a ficar arrepiado porque ele fala pro Constantino assim, ó, não entra que não, porque tem coisa sinistra aqui, né? Algo assim, né? Tem coisas que não são desse mundo aqui nessa casa. Sim, O sim. Constantino, assim, em vez de ficar quietão, né, e ficar lá fora, fala assim: ah, eu vou com você, eu tô curioso. Ele tem curiosidade. E quando chega lá nessa casa, eles veem que assim, tá tudo, assim, coisa absurda, pessoas mortas, sangue para todo lado, a algibeira, a lógica, a Rachel tá lá em cima e ela usou da algibeira, usou da areia da algibeira, então, aí além disso tem dois personagens lá, que são dois personagens que estão fugidos do Morpheus. Sabe aqueles verdinhos que estão na parede lá, tudo aquela gosma verde? Sim. Aqueles dois lá, eles não vão aparecer mais pra frente na história, né? Não no nosso capítulo aqui. Que eles estão fugindo. Você não vê que o Sandman dá uma bronca neles? Ah, Sim, some sim. daqui! Vocês não Sim, deviam estar sim. aqui. Eu achei que eram E, só personagens que, tipo assim, ele lida o tempo todo. Eu não. não levei essa. Uma que eu não tenho essa memória toda pra lembrar de coisa que eu já li há anos atrás. Então eu achei que eram coisas ali do universo que ele convive de sempre. Então ele meio que falou: sai daqui, não sei o quê. Mas não Você tive essa lembra? noção, não. Quando ele chega, por exemplo, lá no palácio, que tá tudo destroçado, as pessoas não achavam mais que ele fosse voltar, né? Então todo mundo Sim. meio que aproveitou. E esses dois que estão fazendo a arte lá na parede lá, o corpo tem um corpo do cara, do pai dela, eu acho. Isso, é do É pai como se dela. tivesse um papel de parede de sangue. Assim, é Isso. bizarro. É sinistro, Ela tá bizarro. toda. Nossa, ela tá toda. Entrega, Nossa, ela tá tá toda entregue. detonada, tá toda assim. Assim, ela tá morta praticamente, ela só sobrevive ali por aquela realidade. E é naquele momento também que o Sandman mostra um pouco das características que ele tem, né? Porque, assim, não sei se você percebeu isso também, Orlando, ao longo dos capítulos, dá pra ver assim, ó, que o Gaiman escreve sem ter dó de ninguém, de nada. O Morfeu ele não fica pensando assim, ah, tadinho, coitado. Não. Ali você vê, se você reparar com bem tranquilidade ao longo desse primeiro capítulo, você vai ver ritual matando o gato. Não sei se você lembra disso. Tem uma cena que aparece o cara com a cabeça do cachorro numa bandeja. Depois tem as horas lá. Aí, aquela parte da lanchonete, vamos deixar pra falar pra frente, que aquilo é Sim, bizarrice não, ao vamos falar extremo. quando chegar Então, nela. eles, assim, eles não têm muita dó. Então o Morpheus ele ia largar ela lá pra morrer. E ele fala pro Constantino, ele fala assim, outra, ela vai sofrer, viu? Ela vai morrer e vai sofrer.
E aí ele pede, né, pro Morpheus fazer alguma coisa, e o Morpheus lá e dá o descanso pra ela, né? É lindo aquele final que ele dá pra ela. É muito poético, cara. Eu achei muito, muito bonito, cara. O final, o desfecho que ele dá pra ela. E depois disso, na hora que eles estão indo embora lá, que o Constantine pede pro Morpheus dar um descanso pra ele, fazer ele esquecer um pouco dos acontecimentos de Newcastle. Sim. Então, aí eu preciso ver, de fato, se ali, desse momento para frente, o Constantino ele muda um pouco as ações dele, né? Que isso aí eu não vou ter como Isso falar. aí que eu não tenho essa referência, porque eu não li esse tanto de Hellblazer. Mas, Alan, me diz uma coisa, o que a gente estava falando, esse capítulo tem esse lance poético, o final dele é muito bonito, que ele podia deixar ela tendo feito usufruto da algibeira dele de forma tão irresponsável, ainda mais que ele está numa cena, uma cena de vingança pelos tempos que ele passou aprisionado e pelas ferramentas dele que foram, na teoria, foram roubadas, né? E ele, no entanto, a pedido do Constantine, dá aquele final para ela bonito, muito poético. E como esse capítulo foi um capítulo permeado por músicas e trilha sonora, me fala aí assim, de bate-pronto, uma música que tem a ver com sonhar que você curte. Com um sonho, que tem a ver com o tema sonho. Você tem essa curiosidade quando, por exemplo, assim, num quadrinho, o Watchmen tem muito disso também, ele bota uma trilha sonora, uma letra de música. Você tem essa curiosidade de ir lá ver quem é o autor, ouvir a música que tá tocando naquela hora ali? Eu tenho, porque, por exemplo, eu percebi. Muito isso. Então, é o que eu percebi. Foi a primeira coisa que eu destaquei, foi a trilha sonora. Porque eu fui buscando as músicas por dois motivos. Não só para entender o significado da música, né? Porque eu não manjo de inglês, assim, de ficar escutando e entender. Mas também porque eu acho que dá um clima para a história. Eu lembro que tinha uma época, não sei se você não lembra, não tenho certeza se você continua fazendo isso ainda. Mas você sempre indicava uma música e uma trilha sonora para acompanhar lendo um quadrinho, né? Então, inclusive, a primeira música que aparece, a interpretação que eu achei é daquela. O primeiro nome dela eu esqueci, mas que é Fitzgerald. Ella Fitzgerald. Isso. Puta, que é uma música bonita pra caramba. Mas, aí lógico, né? Tem aquela que era a abertura lá do. Que essa fala de um sonho, né? Me dá um sonho, não sei o quê. A gente tem o Eurípides, né? Tem essa. Tem a música a versão do Marilyn Manson, que ele também gravou, o Sweet Dreams, que é mais. Eu acho que combinaria de repente mais, né, do Sweet Dream. E tem a clássica do programa lá do Casa de Família. Que é isso, porra? Sweet Dream. Que é um meio engraçadíssimo, mano. Então, é bacana demais, cara. É bacana demais quando o autor ele dá esse clima, assim. Eu sempre procuro buscar assim, algumas. Buscar as canções que estão tocando assim para colocar de fundo. Só fazer um parênteses, o Alisson perguntou exatamente onde que deve se encaixar o Sandman lá no Constantine, né? Aí falando de novo, Alisson, deve ser, então assim, tá em algum momento dessa primeira fase dele, que é o Hellblazer Origins, do Jamie Delano. Então, em algum momento ali se encaixa essa fala, porque as outras histórias precisa ver o ano que são essas histórias aí, mas eu acredito que deva ser no Origins. Ô, Orlando, aguenta aí, vai falando aí. Tá, beleza. Então, uma coisa que eu tinha comentado com o Alan, Alisson, era eu não sou um leitor do Hellblazer. Eu tinha perguntado para ele se ele tinha lido, ou se alguém que está acompanhando a live acompanha muito esse universo, para saber se na época que teve esse arco em que o Sandman encontra o Constantine para recuperar a algibeira dele, ele pareceu mesmo que de passagem no arco. Seria muito interessante. Eu não sei se eles utilizaram esse artifício na época de mostrar esse encontro no quadrinho do Sandman e na série Hellblazer. Se eles não usaram, acho que foi uma boa perda de oportunidade. Assim como Orlando, também no arco, mais para frente, quando a gente for falar da Liga da Justiça. Fala aí, Alan. É isso mesmo, é esse contexto que se passa o Sandman e o encontro do Constantine tem que ser dentro dessa fase do James Delano. Por quê? Do James Delano pelo seguinte, porque o Origins volume 7, ele começou, a primeira história dele é de 1990. Já o Sandman é de 89. Então foi nesse universo do Origem aí que ele aparece. Então é isso, fica essa dúvida aí. Mas então a gente concluiu agora o terceiro capítulo, e a gente vai partir para o quarto capítulo.
depois da gente ter comentado, agora nesse terceiro episódio, nesse terceiro capítulo, o Sandman encontra com Constantine, que encontra a ex-namorada e consegue recuperar a algibeira, dando um final para ela até poético. E ela já estava em vias de ir pro, sabe lá para onde, como seria o fim dela, o triste fim. E a gente vai pro quarto capítulo, que é o Sandman indo até o inferno para buscar a máscara dele. E quando ele chega no inferno, ele já chega arrumando treta na porta. Ele já chega arrumando a treta lá e ele é salvo pelo Etrigan. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome do personagem, e eu tinha a impressão de já ter visto aquele personagem em outro lugar. Aí eu falei, pô, esse personagem eu já vi em algum outro quadrinho, eu não sou um baita leitor de super-heróis, mas eu falei, eu já vi ele em algum lugar, e fui dar uma pesquisada, e eu descobri que o Etrigan era um personagem que também é um demônio realmente, só que ele é tipo um Hellboy. Ele é um super-herói anti-herói e que ele estava muito ali relacionado com o universo de Gotham City. Sabe qual é? E ele é esse personagem que vai levar o Sandman até a presença do Estrela da Manhã, que seria o Tinhoso, o Sete Peles, o Mochila de Criança. E nesse caminho, outra coisa também que é uma curiosidade que eu ia comentar com vocês, é que o Etrigan, o Jack Kirby, quando criou o personagem, ele criou baseado numa passagem, num arco do quadrinho do Príncipe Valente. O Príncipe Valente é um personagem que eu adoro. Acho que não sei se é a Planeta de Agostini, que está relançando uma série do Príncipe Valente, que é maravilhosa. E tem um trecho do Príncipe Valente em que ele se fantasia de demônio, e o Jack Kirby criou o Etrigan, sei lá como é que se pronuncia isso, baseado nesse arco, na fantasia do Príncipe Valente, inclusive copiando as feições do Etrigan com a máscara que o Príncipe Valente usava nesse quadrinho. Então é só uma curiosidade para fazer para pontuar. O Etrigan conduz o Sandman até a presença do Estrela da Manhã, que é o Lúcifer, né? E fala para ele, ó, eu tô aqui porque eu tô procurando a minha máscara, e a última informação que eu obtive é que ela tava aqui no inferno, e ele fala, não tô sabendo de nada. E aí, nesse momento, eles já estão no topo de uma colina e rodeado por uma horda de satanás e enfim, de capirotos, né? Sandman simplesmente pega da sua algibeira, saca um pouquinho da sua poeirinha mágica e sopra na galera. E aí se revela uma figura que, na teoria, estaria com a algibeira dele. Com a algibeira não, com a máscara. E aí o cara falou, olha, eu consegui isso de forma honesta. Eu comprei de um humano, eu não roubei nada não. Então é o seguinte, se você quiser recuperar, meu parceiro, você vai ter que vir comigo para uma batalha nos meus moldes. E a batalha é quase uma batalha de rap, maluco. É muito, muito bom. A passagem que eu particularmente gostei muito. Achei que teve até um certo alívio cômico, porque como é que foi? Só para simplificar, antes que o Alan faz apontamentos dele, a batalha foi mais ou menos assim. Esse diabo que desafia ele para uma batalha, eles vão... Você lembra uma poesiazinha que é tipo, o fogo que come a lavoura que come não sei o quê, o sapo que come a lavoura, e vai aumentando, gradativamente vai ficando uma coisa maior, o fogo que o vento espalha, que a água leva, que não sei o quê. É mais ou menos isso. Eles vão num crescente de tipo armas que eles vão utilizando. E apesar de boba, como a Priscila falou aí, o final é bem bacana. E aí, Alan, o que você achou desse capítulo aí? Esse junto com... Eu tenho os meus preferidos aí, né? Eu gosto muito do capítulo do Constantine, gosto muito desse também, não é? Então, quando o Sandman chega lá no inferno, ele chega, lógico, com bastante coragem, tudo, seu poder dele. Eu tava abrindo aqui na página para lembrar o nome do demônio lá. Tem um demônio que chama Inchaço Atarracado, que é tipo um porteiro do inferno lá, e meio que trata ele assim com um pouco de desdém, né? Sim, e ele fala assim, não, eu vou falar com o Lúcifer, pronto, né? E aí aparece o Etrigan, e dá a entender que eles já tiveram algum encontro em algum momento, porque o Sandman, o Morfeu, fala pra ele o seguinte, né? Fala assim, ó, você subiu de cargo, né? Porque você tá mais importante aqui. Acho que de um demônio comum, bem simples, né? Ele acabou se tornando alguém mais importante ali no exército. E a passagem dele ali pelo inferno, desgraça do Etrigan, ele é maldoso, porque tem um momento lá que ele fala,
o caminho feito pelo demônio não é um caminho aleatório, escolhido aleatoriamente, ou algo desse tipo, né? Então eles vão passando pelo demônio, aí ele passa lá pelo bosque dos suicidas, aí ele fala assim, nossa, mas quando eu passei aqui da outra vez não tinha tanta gente, né? Hoje cresceu demais esse bosque dos suicidas. E ele vai para aquela parte das celas. E Sim. aquela parte das celas, onde aquelas mãos estão meio que agarrando, é outra parte que nós vamos ver lá na frente. Porque o Sandman, o Morfeu, ele foi apaixonado por aquela moça que estava presa lá numa das celas. E ele, assim, esse que é o negócio, o Morfeu, ele é cruel mesmo, em alguns momentos. Então, meio que na discussão da história, lá na frente, que nós vamos Falando ver... spoiler não, né? Não, spoiler assim, né? Mas assim, tem uma relação com ele, entendeu? Porque ela fala, você não viu o que ela fala nesse capítulo aqui? Ela fala assim, meu amor, você não me ama, não sei o quê. Ela fala assim, não, eu te amo, mas foi há muito tempo, mas eu ainda não perdoei. Tipo, ele é rancoroso, porque é algo importante que vai acontecer lá na frente. E aí ele vai encontrar lá os 3 demônios, né? Porque agora o inferno não é mais comandado só pelo Lúcifer. Sim. Né? Agora é o triunvirato lá no inferno. E aí ele encontra o Lúcifer, né, que está lá pleno, lá todo pleno, como sempre foi. Só que os outros 2 demônios, que têm nomes conhecidos aí de filme de terror, de referências e tudo mais, acho que o Clayton comentou aí, né, que por exemplo, aquele da mosca lá, que é o Senhor das Moscas, que na verdade é o Beelzebub. É a representação do Beelzebub. E depois aparece aquele outro ser que voa lá, cara, cheio de olho para tudo lá, que é o Azazel. Então, você percebe que ao mesmo tempo que as coisas estão caminhando de uma forma fácil, parece que vai ser tranquilo, que ele vai conseguir o negócio dele, não, manda chamar lá o fulano, não sei o quê. Ao mesmo tempo, você percebe que eles estão tramando alguma coisa contra ele, né? E aí fica claro que na hora da montanha, lá daquele monte que tá todos os demônios, assim, puta cena bacana também, né, cara? Os demônios tudo desesperado para arrebentar o Morpheus, tentando subir por tudo que é jeito. E você percebe ali que foi uma armadilha mesmo, né? Eles acharam muito ousadia do Morfeu aparecer lá de qualquer jeito para buscar isso aí. Então, aí nesse desafio, né, que foi um negócio que a Priscila até comentou que é bobo, ao mesmo tempo eu achei engraçado, porque de tão bobo, exatamente por ser tão bobo. Porque aí um fala assim, então eu vou começar, vai. Eu sou a água. Não, eu sou o fogo. Então eu sou a água que vem apagar o fogo. Então eu sou a poluição que vai sujar a água, não sei o quê. Então vai vindo. Eu sou a tartaruga que vai engolir o canudo de plástico. Mais ou menos isso. Só que a inteligência deles lá, que ele vai pensando, não é simplesmente um jogo que você vai só agredindo, você precisa pensar. E o final é bonito, assim, né? E o final bonito, né? Bonito. E é assim que o Sandman, o que vence, ele usa o Morfeu, ele usa uma palavra muito importante aí, que é exatamente a que dá a vitória para ele, beleza, ele tá com o elmo na mão, tá feliz, tá pronto, vai sair do inferno, só que é aquele negócio da armadilha, né, a hora que ele vai sair do inferno, que os demônios vão falar assim, tudo bem, agora você precisa sair, como é que você vai sair? Né? E esse demônio para todo lado, e ele sozinho, e aí ele usa exatamente essa palavra, a gente tá dando spoiler aqui, né, Orlando? Pode falar, né? Não, do primeiro capítulo pode dar, porque na teoria que é um clube do livro, todo mundo já leu o primeiro livro, né? O primeiro arco dos 8 capítulos. E aí ele usa exatamente a questão da esperança, né? E ele faz aquele questionamento, que o que seria daqueles demônios todos lá se eles também não tivessem a esperança de que um dia poderiam sair dali? Acabou com ele, meu irmão. Nossa, aí os demônios vão abrindo assim, ele vai passando sozinho assim no meio dos demônios. Só faltou o Clinton. Então é muito bacana, cara. É muito, muito bacana. E lógico, né? Aí, no final desse capítulo, falta a última parte, né? Do projeto de buscar os materiais dele, que são exatamente. Alguém pediu para participar. Cadê? Você viu aí? Não vi não. Galera, quando a gente abrir para você, se você quiser fazer algum comentário, você leu o quadrinho, ou você tem alguma coisa para você acrescentar na discussão, alguma coisa alguma referência que você tem que a gente não tenha, a gente tá a cada 2 capítulos que a gente fecha, a gente abre para você fazer. É só você clicar aí no botão solicitar. E aí o Alan vai e libera para você entrar, você faz seu comentário, sai de ralo e a gente continua fazendo para outras pessoas poderem participar também. Beleza? E aí a ligação, né? Porque ele liga muito bem os capítulos.
Sim. Que ele vai fazer a ligação com a última parte, né? Que já que ele tinha recuperado a algibeira, já que ele tinha recuperado o elmo, falta agora a Pedra do Sonhar, né? Que ele vai buscar essa Pedra do Sonhar lá que estava com a Liga da Justiça, né? Ele imaginava que estivesse com a Liga da Justiça. E se eu comentar com o pessoal que está acompanhando, que está entrando e saindo, assim, ó, é a terceira vez também como Orlando que eu estou lendo, que eu li essa parte aí, esses 8 primeiros capítulos. Mas eu nunca li com tanto prazer quanto eu li essa, e nunca li assim, prestando tanta atenção em muitos detalhes, cara. Assim, foi assim, ó, decisão, Orlando, nós tomamos uma decisão muito maneira, cara, de acompanhar. A ideia inicial, gente, assim, era uma troca de ideia mesmo minha com o Orlando. Aí o Orlando, lógico, né, assim, ampliou isso daí pra gente poder convidar mais pessoas para participar e tudo. Mas, assim, essa ideia de um clube de leitura, eu acho que, assim, lógico, a gente tá começando esse, né, o primeiro capítulo, mas é um negócio muito bacana de se fazer. Então, quem também tiver, gente, a ideia de fazer com outros livros, outras séries, outras sagas, façam aí que é bacana de acompanhar. Eu gostaria também de acompanhar. Até porque, Alan, quando a gente lê, muitas das vezes, a gente faz a leitura e aí fala assim, pô, caramba, eu não sou leitor de quadrinhos. Eu, por exemplo, eu não sou um leitor habitual de quadrinhos de super-heróis. Pô, esse personagem aqui tem cara de que já apareceu em algum lugar. Quando você lê, sem nenhuma pretensão de bater um papo com alguém e tornar isso um conteúdo mais abrangente para outras pessoas conversarem e discutirem, você passa batido, você vai passar por aquilo ali e vai embora. Quando você lê anotando para fazer esse bate-papo aqui, puxar na lembrança uma coisa ou outra, você acaba indo atrás da referência que aquele cara fez no quadrinho. Isso enriquece muito a leitura, cara. Fica muito bom. Então, por mais que seja, como o Alan falou, uma terceira vez que a gente está lendo o mesmo quadrinho, a gente começa a pegar nuances de entender o contexto que aquilo foi publicado na época, os personagens que eles fazem referência, essa troca de ideia. O Alan me apresentou uma penca de referência que eu não conhecia, de coisa que ele leu do Hellblazer, e que eu imagino que muitas pessoas que estão aí, que estão acompanhando a gente, que de repente não gostam de se expor, não querem falar, não tem essa... Enfim, é tímido. Tem uma coisa para acrescentar. Então manda no texto aí algum ponto de vista que você viu, no que a gente deixou passar batido. E se você tiver vontade de compartilhar isso aqui em vídeo com a gente, faz a solicitação aí que o Alan libera para você participar e dar o seu pitaco. Se não, a gente já vai para o 5º capítulo. Vamos para o 5º capítulo então, Alan? Bora! O 5º capítulo se chama Passageiros e é o terceiro equipamento, o terceiro... Como é que eu falei? Instrumento. O terceiro instrumento do Sandman, que seria o Rubi, que na teoria estaria com o pessoal da Liga da Justiça. E aí o Sandman aparece lá no quartel-general, no lugar onde eles estão. O que vocês acham do nome? Eu só sei, cara, que o Boruto é filho do Naruto. É a única coisa que eu sei. E que esse nome Boruto é extremamente sonoro. Eu adoro falar Boruto. Mas não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui hoje, que a gente está falando sobre o universo de Sandman. Fica para uma próxima. Até porque teríamos que ver ou ler o Naruto e eu não tenho essa disposição, não é muita coisa, mano. Fica para uma próxima. Fica a ideia para você fazer com seus amigos aí um clube de leitura do Naruto e do seu filho Boruto. Mas enfim, o Borutinho tá bom. Fica aí, depois vocês batem papo sobre isso. Mas aí o Sandman apareceu lá no QG da Liga da Justiça, 70 anos depois, é óbvio, né? E aí ele tem que procurar um remanescente da Liga da época, né? Da época em que o Rubi desapareceu e quem tá lá é o Caçador de Marte, né? É a Jax o nome dele, né? O nome do personagem? John Jones lá, John Jones. Enfim, é o Caçador de Marte. E aí o Caçador de Marte é Caçador de Marte. Ah, então não sei. É o cara vier de lá que fala pra ele que tá num depósito lá na Casa do Chapéu. E aí o que acontece, cara? Uma passagem que eu acho sensacional desse capítulo é como é feito o teleporte do Sandman, cara. A solução que eles encontraram. E o Sandman, ele vai viajando de sonho em sonho das pessoas que estão até chegar no lugar onde ele quer. Isso é genial, mano. Isso é o Neil Gaiman, mano, pegando a genialidade dele e falando, cara, como é que eu vou fazer aqui? O teletransporte, ele é um ser etéreo, ele é um perpétuo, ele poderia fazer assim e aparecer no lugar, mas não. Eu vou tornar isso poético. Como ele faz? Ele vai passando no sonhar, filho. Ele vai indo de sonho em sonho das pessoas que estão naqueles estados,
naqueles países, naqueles lugares, até chegar no lugar onde ele quer. Só que John Dee, nosso maluquinho, tinha fugido do asilo Arkham e também tinha ido para lá para recuperar a pedra dele. Essa pedra foi feita com a essência do próprio Sandman. Mas o John Dee ele prepara uma armadilha para o Sandman, que quando chega no lugar, acaba caindo na armadilha, desfalecendo. John Dee recupera o Rubi e sai. Alan, dê prosseguimento aí. Esse capítulo, você levantou um negócio que é muito bacana, cara. Porque não sei se foi exatamente aí no capítulo 5 que ele fala que ele tem dificuldade, que ele precisou buscar uma ovelha negra, alguém que estivesse sonhando com uma ovelha negra, e aí ele foi achar uma menininha que estava sonhando, contando ovelha, e apareceu para ele poder conseguir fazer essas coisas. Então, assim, é muito legal, muito bem feita essa parte, como que ele vai viajando de sonho em sonho. E é exatamente nesse capítulo que aparecem alguns personagens que são muito mais conhecidos aí do pessoal, principalmente que está mais atento aí ao universo da DC Comics, né? Então, lógico, já aparece o Asilo Arkham, né, que todo mundo que lê Batman aí acompanha direto, né? E lá no Asilo Arkham, nós vemos dois personagens, aliás, um personagem muito conhecido, que é o Espantalho. Né? Quando o John Dee está fugindo da prisão, lá, fugindo do Arkham, o Espantalho aparece para ele, fingindo estar enforcado lá, né? E começa a devanear um monte de coisas para ele, e beleza, ele foge. E quando inclusive, Sandman... deixa eu dar um pitaquinho aí, minha memória não vai ser tão boa, mas me parece que o personagem que era para estar no Asilo Arkham e falar com o John nesse momento era o Coringa. E ele não foi colocado nesse arco aí porque ia dar conflito com a cronologia de algum acontecimento que estava tendo, que estava participando, não ia bater a data. E aí os caras trocaram pelo Espantalho, não é? O Espantalho que tá lá na hora, né? É, o Espantalho que tá lá. E aí ele faz uma referência, ele faz um comentário de alguma coisa, se você vê o Coringa, não sei o quê. E era só ele faz também um comentário sobre o Duas Caras. Ele fala lá, cita o nome do Duas Caras, que pode estar preso ali e tudo mais. E achei uma referência muito bacana, que quando o Morfeu chega lá para buscar informações da Liga da Justiça, ele vai atrás do Senhor Milagre, que é o Scott Free, né, que é aquele personagem que fica olhando a todas aquelas telas. E o Senhor Milagre, né, óbvio que assim, ele voltou com muita força nos quadrinhos depois daquela série lá de 2 volumes do Tom King, que mostra um Senhor Milagre depressivo, com tendências suicidas e tudo mais, mas ele é um personagem bem antigo aí do universo da DC, e ele tem toda uma relação aí com alguns outros mundos, envolvendo Darkseid, envolvendo a cidade de Apocalipse, que ele vai casar com a Barda, a Grande Barda e tal. E é o Scott Free exatamente que sugere que o Morfeu vai buscar informações com o Caçador de Marte. Então eles vão lá até a casa do Caçador de Marte, né? O Caçador de Marte até se assusta, porque por mais que nós leitores não conheçamos o Sandman, dá-se a entender, claro, né, que as pessoas que estão presentes ali, os heróis da Liga da Justiça, conhecem esse Perpétuo. Né? Então é o Caçador de Marte que vai comentar com ele e mostrar o que pode ter sido feito desse rubi. E aí vai contar a história, lá a gente vai acompanhar que a mãe do John Dee trocou o elmo por um colar do demônio, e que ela ficou com esse rubi durante muito tempo, e esse rubi deu uma vida muito prolongada para ela, e o filho acabou usando o rubi para fazer as maldades lá e tudo mais. E lógico, né? Lógico, ele tá preso ali por conta da Liga da Justiça, ela prendeu ele, condenou ele a um acordar eterno, ele não consegue dormir mais, e ele vai ganhando aquela aparência cadavérica, né? Ele é bem bizarro, né, cara? Ele é muito bizarro, com os cabelinhos assim, aquela cara, os dentes tudo estragados. E esse personagem que nós vamos ver agora, de posse de novo do Rubi, porque você viu lá que o Rubi é jogado para ele dentro da sala do Arkham lá, né? E aí ele vai conseguir sair e, lógico, vai conseguir de fato... Minto, né? Não é, viajei. Ele vai sair da prisão, né? Ele vai sair do Arkham e ele vai encontrar a mocinha lá na estrada, com quem ele vai pegar carona exatamente para ir pro depósito, para onde o Sandman também está indo, né? Então são os dois indo para o mesmo lugar ao mesmo tempo.
Só que quando eles se encontram, né, o Morfeu, ele não esperava que o John Dee fosse usar o poder da joia, e a joia está invertida lá, ela foi manipulada. E aí até você comentou, Orlando, perguntou assim, mas nossa, mas uma joia que é feita do próprio Morpheus, né, o cara poder usar contra ele assim de forma simples, mas talvez tenha sido exatamente porque o personagem do Doutor Destino já tinha um poder de manipulação dos sonhos, de manipulação, de pesadelo, e ele sabia muito bem usar essa joia aí ao seu interesse. Né? Então ele sabia como usar. E lógico, né, o Morfeu tá lá caído nesse depósito, e o Doutor Destino parte aí para sua parte mais insana, que eu acho que é o capítulo mais insano de todo esse capítulo, e é chocante mesmo. Sim. Bora lá? Alguém tem pergunta aí? Vai ter pergunta depois desse? Esse capítulo termina dessa forma, né? O Sandman acaba caindo numa armadilha. Cara, eu botei meu celular no carregador, até que eu pedi pra... Tu viu minha cabeça mexendo aqui nesse meio tempo, a Priscila pediu um carregador pra ela, que apesar de ter carregado 100%, a bateria do celular aqui é muito estável, já foi pro saco, mas já tá aqui plugado aqui. Espero que ele aguente certinho. E aí a gente termina esse capítulo com isso. O Sandman acaba caindo na armadilha do Doutor Destino, e esse capítulo meio que emenda com o seguinte, que é eles indo para o capítulo... Para o capítulo 24 horas, que é o capítulo 6. Capítulo 6. Beleza. Esperando o fim do mundo. O seu tá com esse nome? Tradução? O 6º capítulo? É. O 6º capítulo tá com Esperando o fim do mundo. O meu tá com 24 horas. Então é isso. Na edição definitiva, tá Esperando o fim do mundo, e na edição de 30 anos, 24 horas? 24 horas. Então, amor, que a gente... Fala. Eu ia falar que a Priscila estava perguntando, mas fala aí, você já estava... Não, é isso. O que vocês acharam no final desse capítulo? Eu não sei se você está perguntando do capítulo certo, amor, porque, na verdade, o que você deve estar perguntando é desse capítulo que a gente vai entrar. Porque esse capítulo que a gente vai entrar fica bizarro. Porque, na verdade, esse final do 5º é meio que uma ligação para o 6º. Ele não tem um finzinho. No finzinho ele dá uma... A gente sente uma quebra, né? Porque a gente foi assim, ó... Do primeiro capítulo, aliás, de quando o Sandman do Morfeu é libertado, que ele foge, até esse, a gente vê o Morfeu conseguindo fazer tudo que ele queria, né? Então, assim, nossa, ele conseguiu fazer tudo que ele queria. E aí, o final desse capítulo, ele encerra com uma quebra. Fala assim, peraí, as coisas não são tão simples assim, né? Ó, você se fudeu aí, se ferrou, agora você vai ter que repensar como que você vai fazer, né? Então foi um final meio que deu uma quebra de expectativa também, né? E no 6º capítulo é que a gente começa com aquela mudança da arte, que passa a ser agora feita pelo Mike Dringenberg, sei lá, e o Malcolm Jones III, que eu particularmente curti mais a arte deles. Eu achei que a arte deles ficaram um pouco mais... O Morfeu, por exemplo, teve uma definição melhor no personagem, nas características dele. E esse capítulo é pesadíssimo. Ele começa de uma forma... Ele se passa dentro de uma lanchonete, e ele se passa de uma forma meio que uma narrativa em off, contando daquela rotina dentro daquela lanchonete com pessoas que vão ali no seu cotidiano. E aí a personagem principal seria a garçonete, que ela é uma escritora de contos. E ela escreve os contos dela baseado nos clientes, nas conversas que ela ouve de forma ali informal, e vai anotando. Só que dentro dessa lanchonete tem um personagem que está observando a tudo ali. E quando você pensa que você está acompanhando ali uma rotina de dia normal, na verdade as pessoas que estão naquele momento ali estão presas dentro de um loop junto com o John Dee, o Doutor Destino, que começa a fazer uma coisa, ganhar uma gradação que vai da putaria, da luxúria, a tipo os esquartejamento, a morte, é uma loucura desmedida, cara. É muito louco. O que você achou desse capítulo aí, Esse capítulo é trash mesmo, mas ao mesmo tempo que ele é trash, ele é muito bom, porque a gente vê toda a loucura aí do Doutor Destino. E o que eu achei mais interessante, que o Orlando comentou exatamente, assim, a garçonete lá, que ela é escritora e ao mesmo tempo garçonete. O interessante é que ela vive ali num mundo meio alternativo. Ela racha
que tudo que ela escrever vai ser, é tudo otimismo para ela. Ela vê o casal, ela fala assim, nossa, mas esse casal vai terminar junto para sempre. Nossa, as coisas vão se solucionar, porque eu vou fazer um final bem feliz para eles. Então, assim, ela é extremamente otimista e ela pensa que tudo vai dar certo, porque ela vai conseguir publicar os livros dela e as pessoas vão falar para ela, nossa, mas como que você conseguiu escrever tão bem assim uma garçonete? Aí ela vai ficar assim, mal sabem eles que eu sou uma garçonete e tenho uma vida dupla, coisa do tipo. E aí, nesse otimismo todo, vem uma série de desgraça. Mas de desgraça pesada, né? E Sim. o legal, né, é que assim, a gente vai acompanhando hora a hora nesse capítulo. Sim, então começa sim. lá, hora um, aí você vai vendo as coisas acontecendo, as pessoas pedindo um café e tal. E o John Dee tá bem ali, acompanhando, e lógico que a hora que ele começa a interferir, tanto é que as pessoas, assim, que elas vão querer sair da lanchonete, elas não podem sair, elas não conseguem. Não O consegue. cara mesmo que ele resolve sair, de repente ele fala assim, não, eu vou ficar, eu gosto tanto daqui, dá mais um café. E eles comentam, né, falam assim, nossa, mas parece que a gente tá tanto tempo aqui, mas parece que a gente acabou de chegar, né, eles são... E assim, as torturas ali que vão acontecendo, porque ele vai se entediando com determinadas situações, e aí começam as torturas, nossa, prego na mão, cortando o dedo, estupro... nossa, aí depois você vê o povo tudo lá mutilado. E aí, pra piorar, fechar com chave de ouro, tem a hora que a mulherzinha finca o negócio no olho. Nossa senhora. Aí, assim, é o caos total, a tragédia total, assim, é o absurdo. E isso que está acontecendo naquela lanchonete específica, outras coisas também estão acontecendo pelo mundo. Porque Sim. parece que o povo ficou meio louco, o povo tá tudo meio maluco, as coisas estão fora do lugar. E esse capítulo, né, ele termina exatamente quando o Morfeu chega. Sim. E aí ele fala assim, eu tava até cansado de esperar, achei que você não fosse chegar. Né? E aí o encontro, assim, que é o clímax ali da história, que vai se encaminhar esse arco aí pro final dele, né? Que aí já vem o outro capítulo, né? Tem mais alguma coisa que quer falar desse capítulo, Orlando? Não, é isso aí mesmo. E eu acho que pra mim, como leitor, esse foi o capítulo mais pesado, sem sombra de dúvida. Até aqui, apesar de qualquer coisa, esse volume foi o mais pesado. E aí... A Priscila comentou aí, ó. Priscila comentou a mocinha que é lésbica, com o peito de fora. E aí tem uma hora que é chocante também, que o cara tá lá sendo carregado, né? Eles estão carregando o cara aqui no ombro. Aí o cara corta o dedo, aí dá o dedo pra ele vai lá e... Nossa, é bizarro. Todo de bizarrice tem esse. Isso aí, nossa. Esse capítulo é bizarro e eu acho que parte dele é pra mostrar uma influência que o devaneio do sonhar exerce sobre as pessoas na realidade onírica ali, e fora também, como você falou, as coisas estão acontecendo em paralelo, reflexo daquele espectro exalado pelo próprio Dr. Dee. Aí chega o Sandman e a nossa história continua no próximo capítulo, que pra mim aqui, que é o 7º capítulo, penúltimo do que a gente vai comentar hoje, que é o fim do sonho. O seu aparece como o fim do sonho, né? Sim. O meu aparece como Som e Fúria. Então, pra mim tá como o fim do sonho. Nesse volume, engraçado porque eu lembro desse Som e Fúria, não sei porque tá escrito fim do sonho aqui. Tá escrito lá no arquivo lá, mas enfim. O volume, cara, ele continua agora com o embate do Morfeu com o John Dee e pela posse do Rubi, pra ele tentar recuperar o Rubi pra ele. E o Morfeu, meu irmão, ele fala, não, chega dessa putaria, vou te transportar, vamos resolver esse problema no ambiente onde a gente conhece. E aí ele vai pro sonhar. E aí ele tem um embate lá para destruir o Rubi. Sintetizando, ele acaba conseguindo destruir o Rubi, que era feito de uma energia que compunha o corpo do Morfeu, e essa energia retorna para ele. Certo? Acho que é isso. Foram 3 capítulos de um arco para resolver um problema que era o que parecia ser um dos mais tranquilos. Na minha cabeça, como eu estava lendo e que eu não lembrava de nada, eu achava que ele ia pegar o Constantine, ia pular para a Liga da Justiça e no final ia para o inferno. Acabou que o final do inferno foi mais tranquilo do que resolver o problema do Rubi. Não dá vontade de parar, não. Realmente é um crescente engraçado, Alan.
Tem um filme que a Priscila de repente vai lembrar, eu não lembro, mas a gente viu há um tempo atrás que me lembrou essa cena da lanchonete. Tem um filme, se eu não me engano, ele é argentino, que ele se passa numa lanchonete, onde tem um grupo de pessoas que está ali e, tipo, elas não podem sair desse bar, porque não sei se tem um atirador do lado de fora, alguma coisa do gênero, e as pessoas ficam presas naquele ambiente ali, e a coisa vai escalonando num grau, cara, que me lembrou muito essa cena do Sandman nesse capítulo. O Bar é o nome do filme que a pessoa falou aí. Ai, vou dar uma pesquisada. É muito interessante. Esse capítulo, Fala aí, comenta aí, o Sonho e Fúria, né? É o embate, né? O embate final, né? Entre o Morfeu e o Doutor Destino, né? O que vai decidir ali a partir do segundo capítulo ali da busca do Morfeu pelos instrumentos dele. É aqui que a gente vai ver o final disso. E o interessante é que quando ele resolve, ele fala assim, você quer batalhar, a gente vai pro universo do sonhar. Ali o John Dee, ele fica muito assim, o ego dele parece que infla demais, e ele fala assim, eu tô com a sua joia, tô com a joia, e outra, com essa joia aqui, o Morfeu fala pra ele, fala assim, nossa, eu perdi um pouco mais de poder ainda na hora que eu toquei na joia. Ele fala assim, então quer dizer que eu tô com muito poder, ela é feita de você, ele começa meio que... Nossa, aí ele começa a fazer na cabeça dele lá os planos, ele fala assim, eu vou destruir tudo, eu vou arrebentar tudo, e ali tem aquela visão do apocalipse. É o Doutor Destino falando tudo que ele faria com a Terra, todo o universo, o que ele faria se ele fosse controlar tudo. E ele imaginando, e o Morfeu dando corda pra ele, né? Dando corda pra ele, até o ponto, na verdade, em que a joia é destruída. E, na verdade, a gente dá a entender que o Morfeu estava controlando toda a situação ali, né? Ele estava ali meio que com o poder da situação. Tanto é que a hora que o Morfeu aparece, o Morfeu tá grandão lá no universo do sonhar, e o John Dee tá na palma da mão dele, né? Lógico que é uma clara referência. Então, você tá na palma da minha mão aqui, não é? E o que eu achei muito bacana também, cara, é como o Gaiman consegue finalizar capítulo bom demais, cara. A finalização desse capítulo é surreal, cara. Porque ele tá levando... Ele vai falar assim, é lógico, eu tenho que te punir, mas e aí, como que eu vou te punir? Eu vou te levar pra casa. Aí fala, você vai me levar pra casa? Vou te levar pro Arkham. Vou te levar pro Arkham. Beleza, leva ele lá pro Arkham. E ele acaba escutando uma fala do Espantalho de novo. O Espantalho falando assim, não, aqui ninguém consegue dormir. Tem um rato na minha cela, que é um barulho infernal, é um gritando, é um não sei o que, um barulho, é um caos. E a hora que o Morfeu entrega ele lá, ele fala assim, lá vai eu não dormir de novo, né? E aí ele coloca ele pra dormir, só que sem sonhar. E aí fica o Morfeu do lado de fora do Arkham, e o Arkham num silêncio total, assim, ó. Como se não tivesse nada acontecendo lá, um silêncio total, e ele do lado de fora, meio que só olhando assim, ó, o que ele fez, né? Nossa, final sensacional, cara. Final muito bom. E esse seria bacana. o final real do arco, né, cara? Porque o próximo capítulo que a gente vai comentar agora, deixa eu só ajeitar aqui que deu uma caidinha quando eu botei aqui o tripé. O próximo capítulo que a gente vai comentar agora, ele é uma apresentação, na verdade, né, de um outro perpétuo que é a irmã dele, no caso, a Morte. Deixa eu botar aqui. Então a gente vai para o último capítulo, que seria o capítulo 8, que é o Som de Suas Asas. Tá com esse nome também para você, né? Esse pelo menos está, né? O Som de Suas Asas. O Som de Suas Asas, que é depois desses acontecimentos que a gente comentou capítulo a capítulo, o Morfeu consegue recuperar os seus instrumentos, que ele utiliza no sonhar, e ele está meio que divagando numa praça, onde ele encontra a sua irmã mais velha. Não é terremoto não, amor, é porque o negocinho saiu aqui do tripé, eu tô tendo que segurar na mão. Ele soltou aqui da minha mão, tô tendo que segurar. Aí eu tô segurando na mão. Mas enfim. E aí ele encontra a irmã dele, que é quem deveria ter sido presa, né, no início lá do capítulo, aquela seita lá cultista, o que eles queriam capturar, a irmã dele, que a gente conhece agora, que é ninguém mais, ninguém menos que a Morte. E ela, conversando com ele, começa a mostrar, ele tá meio deprê ali, repensando tudo que aconteceu com ele nos últimos tempos, e ela mostra para ele o grau de importância dele enquanto perpétuo.
o papel que ele exerce nessa engrenagem do universo. É um capítulo muito bonito também. Eu particularmente achei que ele era um pouquinho de nada dispensável, mas ele serve muito como uma introdução de um novo personagem, que é a apresentação de um novo perpétuo, que é a irmã do Sandman, que inclusive tem um volume definitivo só para ela, que é ninguém mais, ninguém menos que a Morte. É muito bacana, e que tá ali estampando a capa também. Ô, Alan, você sabe que, tipo assim, eu comecei falando que o meu primeiro contato com Sandman foi mais ou menos na década de 90, ele foi de 89 a 98 aqui no Brasil, pela Globo, e eu era muito criança, né? Então, na época, eu não li, não me interessei, e o primeiro contato que eu tive já na vida adulta com os quadrinhos do Sandman foi com essa personagem. Eu tinha uma amiga minha, a Anne, que ela usava no avatar dela, não sei se era da MSN ou onde era, não sei se era do Facebook, não, ou era Orkut ou era MSN, que ela usava o avatar da personagem da Morte. E eu falei, pô, bacana esse desenho aí, bem ilustrado, de onde que é? Aí ela falou, é do Sandman, é Delirium, alguma coisa assim. Aí eu falei, bacana. Aí foi onde eu tive aquele insight de tipo assim, caraca, é daquele quadrinho que eu vi quando eu era criança, que eu não peguei, e aí eu me interessei. Mas o quadrinho mesmo de Sandman eu só fui comprar numa Bienal. Eu comprei primeiro o terceiro volume, que tá bem barato na Bienal, e depois fui comprando gradativamente os outros volumes da coleção. Mas eu achei um volume muito bacana, que fecha esse primeiro arco, de tipo, apresentando o personagem, o aprisionamento, ele se livrando. Porra, que isso, hein? Um braço desses, hein, irmão? Porra, tirou onda, hein? Tirou onda. Porra, tirou onda. Ainda não tem um quadrinho. O meu primeiro de quadrinho vai ser do Eternauta, que tô pra fazer, ó. A pandemia quebrou meus planos, mas enfim. Cara, esse personagem, assim, é um dos meus perpétuos preferidos, né? A Morte, né, cara? E assim, ela dá um regaço, assim, com muita sutilidade no Morfeu, cara. Muito. Nossa, ela acaba com ele, assim, que assim, é irmã dele e tudo. É mas a mais ele tá velha. todo ali. Ele tá todo ali naquele negócio de tédio, mas e agora? Minha vingança não levou a nada, tal. Ele fala assim, nossa, você tá chorando aí? Você tá chorando por causa disso? Ô, se liga. E ele vai, lógico, com ela, né, fazer assim, acompanhar a rotina dela, e é uma rotina muito bonita, né, gente? Assim, a gente vive um momento muito triste, né, para todo mundo aí, é triste demais, todo dia uma notícia triste que chega, e o quadrinho ele trata da morte de uma forma muito bonita, né, de fato, como se ela fosse, como a gente devia pensar, né, algo que é passageiro, né, é cruel que a gente vê a coisa acontecendo errado, mas a morte em si, né, ela é algo tá presente para todos, né? E ela vai mostrando cada caso ali para ele, né? Quando ele chega e algumas pessoas falam assim, mas tá muito cedo, eu não quero ir. Ao mesmo tempo já não tem escolha mais. Então ela vai ali levando, cumprindo a missão dela. E é bacana demais quando ela fala para aquele menininho que tá jogando bola ali na praça, né? O Franklin lá, ela fala assim... Eu vou encontrar com você de novo, Franklin, né? Eu vou te encontrar de novo, cara. Nossa, aí você pega lá o final... Regaço. Eu não achei que ia ser tão próximo, mano. Aí foi muito rápido, ela falou assim, nossa, mas ele mesmo fala isso aí, ele fala assim, nossa, eu não achei que fosse tão próximo. Aí ela fala assim, eu vou te levar para ver uma coisa, que aí ela vai levar para ver o corpo dele lá morto, né? E o que eu achei bacana nisso, né, além dessa lição aí que a morte dá no Morfeu, é que também a gente começa a ver algumas coisas que o Gaiman vai inserindo aí, né? A Priscila até comentou, por exemplo, da Mary Poppins, que aí começa a aparecer algumas referências culturais, de filme, de literatura, e aí ela cita, por exemplo, a Mary Poppins, ela fica falando para ele toda hora, ela fala da atuação do ator, ela tá comentando, acho que do filme em si, né? Falando da música que ela canta e tudo mais. Então, quando termina, ele termina assim, né? Ele começou naquela loucura toda e ele termina num clima meio de paz, assim, né? Meio de tranquilidade. Então, cara, assim, o que falar, né? Assim, eu já tinha lido, eu já sabia que era foda, eu sabia que era bom, mas quando você lê de novo, assim, é sensacional. Sensacional. Você estava comentando, Alan, sobre essa parte, esse trecho que eu estava até arrepiado, cara, porque você comentou sobre essa parte da morte quando ela aparece,
e ela encontra o Sandman, tá conversando com ele, e aí encontra esse Franklin, que é um menino que tá jogando futebol com os amigos na rua, a bola acho que vai chegar neles lá, ele pega de volta, e ele meio que lança tipo faz um cortejo ali, dá uma cantadinha, né? E aí ela sai com o Sandman e fala que vai encontrar com ele depois. Ele fica com isso na cabeça como se fosse um flerte que ele deu bem sucedido, que posteriormente ele vai encontrar sem saber que ela é a morte, né? E é uma forma muito sutil do Gaiman inserir a efemeridade da vida, né, cara? Como ela é, tipo assim, quando ela fala isso, eu vou encontrar você de novo, enquanto leitor, a gente nunca espera que ele vai encontrar ela tão jovem, tão rápido. Eu penso que, tipo assim, eu achava, enquanto estava lendo, até na primeira vez, que quando ela fala isso, na minha cabeça, enquanto leitor, que em algum momento lá pra frente, ela ia encontrar ele e a gente ia fazer aquele link de lembrar, tipo assim, caraca, aquele cara do primeiro lá do início. E não, né, cara? Foi rápido, porque a vida é assim, cara. A vida é um sopro. A gente está vivo hoje aqui muito bem, batendo um papo, conversando sobre esse quadrinho incrível e sobre esse primeiro arco sensacional que o Neil Gaiman desenvolveu numa das quase suas estreias do quadrinho, que se tornou um clássico que hoje todo mundo conhece, tem uma série vindo aí, e a gente não tem essa noção de quão rápida é a nossa passagem aqui pela Terra. Aproveitando isso, eu falando em Seja, aproveitando esse clima poético que o Neil Gaiman descreve nos seus quadrinhos, a gente está passando por um momento muito, muito bizarro, como você falou, onde a maioria de nós está tendo uma perda próxima da gente, e é muito foda, cara. É muito foda a gente ver num quadrinho em que você poderia estar retratando diversos acontecimentos, ainda mais da DC, que era um quadrinho de super-heróis, ele pegar esses perpétuos, esses personagens que ele vai inserindo aos poucos a cada capítulo para conversar com o leitor de uma forma mais madura sobre cada uma dessas etapas, no caso dessa primeira que foi a morte, e pegar uma coisa muito pequena, cara, que poderia passar batido em qualquer outro momento, mas que você fala, caraca, ela já encontrou com o cara no mesmo capítulo. Não, você deve manjar muito mais de inglês do que eu, mas senão deve ter a Priscila aí que dá uma... Ó, traduz a frase aí. Tá ao contrário aqui. Tá ao contrário, tá invertido. Mas que é algo assim... Tipo, você viveu exatamente o que era pra você ter vivido. Nem mais, nem menos. É isso. E com essa bela frase, a gente meio que pode encerrar o nosso primeiro arco de Sandman. Eu agradeço primeiro ao Alan por ter, me sempre lembrado desse projeto que a gente tem há muito tempo, tem incentivado para a gente ler. A gente postergou porque teve esse período de pandemia, foi muito difícil. A gente fez uma live, inclusive eu e Alan, conversando sobre leituras leves para ler durante a quarentena, porque foi um momento que eu particularmente parei de ler. Você fez com o Thiago. Você fez com o Thiago, assim. Foi. Vai esquecer do Thiago, ainda bem que ele não tá aqui. Porra, ainda bem que você lembrou que senão depois ele ia fazer. Porra, foi comigo. Thiago é muito emotivo, muito emocionado. Obrigado, Alan. E a gente fez esse bate-papo e a gente passou por períodos muito ruins nessa quarentena, mas a gente pôde agora novamente colocar de novo esse projeto em andamento. Foi muito bom reler Sandman pela terceira vez, agora com o propósito de bater esse papo aqui com o Alan, mas também com todo mundo que se propôs a ler o quadrinho, que acompanhou essa live do início ao fim, que se não acompanhou porque, enfim, todo mundo tem os seus afazeres do dia a dia. Hoje é um domingo, que é um dia que a gente pode estar, de repente, com a nossa esposa, com um amigo, enfim, vivendo nossas vidas, mas esse vídeo vai estar disponível, o Alan vai deixar salvo no Instagram dele, posteriormente eu vou baixar ele, vou colocar também no meu IGTV, e você pode acompanhar esse nosso arco e o próximo arco. Na próxima semana a gente vai ler o volume 2 da coleção de 30 anos do Sandman, que é esse aí que o Alan está mostrando para vocês aí, que na edição definitiva ela compreende o volume Espelhos Distantes, que seria do capítulo 9 até o capítulo 16. Beleza? Então é isso. Nós vamos continuar nossa leitura. Fala. E vai ser, você está falando aí, ele é inteiro um arco só. A Casa de Bonecas. São 7 partes só desse arco. Né? Então... Isso. A Casa de Bonecas, eu esqueci de falar o nome, mas é isso. O arco é esse, a Casa de Bonecas. Ele vai pegar a edição definitiva do capítulo 9 ao capítulo 16 e o segundo volume da edição
de 30 anos do Sandman, que é essa que o Alan mostrou para vocês aí. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui, que acompanhou a live em algum momento, agradecer as palavras de incentivo. Uma galera falou, pô, caraca, vou voltar a ler Sandman, ficou empolgada pra caramba. E é isso, galera. A gente vai continuar a leitura durante essa semana e domingo que vem a gente tem um novo encontro para bater um papo. Ninguém teve a coragem de botar a cara aí para conversar com a gente, mas quem sabe a galera sei lá, fique incentivada a participar dos próximos. Sei que tem muita gente tímida, né, que não gosta de participar, mas está aí ouvindo, vai bater um papo, vai acrescentar algumas coisas nos comentários. Fique à vontade, participe. E é isso. Muito obrigado à paciência de todos que ficaram até aqui. Priscila ficou até aqui, até o final. Eu sei que teve mais alguém que ficou até o final aí também. Não sei se Macacada Nerd ou o pessoal que ficou. E é isso, Alan. Muito obrigado, meu camarada, por ter me incentivado a continuar no projeto e colocado ele pra gente continuar. E vamos concluir a leitura esse ano, até porque a galera não sabe, mas a gente tem uma aposta em off aí. Que fica entre a gente. Você quer dar as últimas palavras aí? Eu também queria agradecer bastante, Orlando, assim, porque eu fazia questão de fazer esse projeto, mas era com você, né? Tanto é que eu fiquei enchendo seu saco exatamente porque essa era a ideia, porque a gente estava na mesma situação, né? Vivíamos a mesma realidade, não chegamos a concluir, apesar de eu adorar Sandman, eu não cheguei a concluir, então queria muito fazer isso, e eu percebi assim, pela conversa de hoje, pelo bate-papo de hoje, vai ser muito bacana, cara, ver esse progredir aí dessas lives. Eu gostaria também de agradecer a todo mundo, né, valeu todo mundo que ficou, Priscila foi parceira aí, né, de estar acompanhando tudo, e mais outras pessoas que participaram, que conversaram, que perguntaram, que deram... comentaram aí, valeu demais. E se você, né, não leu ainda Sandman, dá tempo, a hora que você pegar o volume 1 encadernado, você vai ver e vai ler do jeito que você quiser aí, encontra onde você quiser ler, mas a hora que você lê o primeiro, você vai ficar assim, desesperado para continuar. Então, você que quer participar de forma mais ativa, leia aí o primeiro capítulo, leia o segundo e venha participar com a gente domingo que vem. A gente vai fechar a questão do horário, né? Até conversar com o Orlando depois ao longo da semana para a gente fechar um horário que não bata com uma live dos nossos amigos também, né? Que não é proposta, né? A proposta é que a gente consiga acompanhar tudo, mas foi assim, meio que de supetão, foi meio sem querer mesmo. A gente conseguiu, a gente nem se ligou, só vimos depois. Nossa, e eu até respondi o Orlando meio monossilabicamente, que eu tava na correria de escola e tudo, falei assim, tá bom esse horário? Tá bom, fomos, né? Mas valeu demais. Orlando, valeu demais, foi bom, hein? Obrigado, meu querido. Obrigado a todos. Fiquem bem, logo mais. Sintam-se abraçados por Morpheus aí para conduzir o seu sono durante a noite. Tenham todos uma ótima semana. Se puderem, fiquem em casa. Se cuidem. A vacina tá logo ali. Daqui a pouco a gente pode estar todo mundo se encontrando. Tá todo mundo junto. E é isso. Até a próxima. Fui. Alan vai salvar a live aí. Vai ficar disponível para você ver na sua integralidade no Instagram do Alan. Depois eu vou baixar e também vai estar no meu Instagram. Falou? É isso, até a próxima. Orlando, só me ajuda aí. Na hora que eu fechar aqui, vai aparecer a opção de salvar já? Vai aparecer a opção de você colocar. Você pode até colocar aquela capinha lá que eu te mandei a imagem da thumb. Você pode até usar ela. Você pode criar uma descrição se você quiser. O negócio é deixar ela salva aí. E aí depois eu consigo também baixar. Beleza? Valeu. Valeu, rapaziada. Abraço, valeu, gente. Tchau. Tchau.